Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. É um prazer tê-los aqui na segunda edição do Clube de Leitura do Rap, com o nosso querido Rodrigo Ogi, que está com uma pequena dor na perna. Para quem não me conhece, o meu nome é Nerie Bento, eu sou supervisora de comunicação aqui no Centro Cultural São Paulo, mas também sou uma mulher do hip-hop, trabalho com pesquisa no hip-hop. E aí estou idealizando esse projeto junto com os meus parceiros Vini Rodrigues e Marco Aurélio, que eu quero poder apresentar também, inclusive. Mas, antes disso, eu vou falar um pouco dessa dinâmica rapidamente. O Clube de Leitura ele tem 2 horas, ele acaba às 22h. A gente vai discorrer sobre 2 músicas do Ogi, a letra Profissão Perigo, do álbum Crônicas da Cidade de Cinza, e a Virou Canção, que é do álbum Rá. Ok? Durante 1 hora, 1h30, mais ou menos, a gente troca aqui com o artista e depois a gente abre para ouvir vocês, né, onde vocês vão poder fazer perguntas. A Jade, que é aquela moça bonita que está ali, ela está com papel e caneta, onde ela vai ficar aí se movimentando entre vocês podem levantar o braço e a Jade vai até vocês e anotem as suas perguntas no papel. Eu só vou pedir para que vocês realmente deixem essas perguntas direcionadas para as letras que a gente está discutindo, ok? E os temas que vão se desdobrar a partir dessa letra. E aí, depois, o Ogi ou os meninos, os convidados, vão poder falar sobre isso. Ok? Então, sem mais delongas, a cara dele, Marco Aurélio. O Marco ele é fotógrafo, ele é pesquisador e bacharelando em História, Marcola do mercado legalizado, como eu costumo dizer, é conhecido no meio artístico assim. Ele tem 7 anos dedicado à fotografia experimental no hip-hop, e há 6 anos ele escreve sobre cultura em diversos blogs e sites. Entre suas escritas mais relevantes, destaca-se os textos Uma Análise Materialista e Dialética de Roteiro para Anões, volume 2, e Não Haveria Hip Hop Sem James Brown, um tributo ao pai do funk. Além dessas resenhas, recentemente, o Marcola trabalhou, por exemplo, num trabalho muito grande para Spotify. Ele ajudou a construir a Timeline of Brazilian Rap, né, uma linha do tempo sobre o rap nacional, onde ele, junto com outros pesquisadores aí de grandes nomes, fizeram um projeto interno que foi mandado para a gringa sobre aí, os nossos artistas. Vini Rodrigues, o nosso doutorando em Antropologia Social na USP, mestre em Ciência Política e graduando em Ciências Sociais pela PUC, além de produtor cultural, cofundador do coletivo Sistema Negro, trabalhou em diversas instituições. Gente, é um currículo. Itaú Cultural, Tomiotaki, MASP. Vale lembrar que ele foi nosso curador de hábitos e tendências aqui no CCSP, onde desenvolveu aí a curadoria literária, de música, enfim. Vini auxilia aí em várias implementações de comitê e compliance de questões raciais e é professor universitário na Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo. E ele, o artista da noite, Rodrigo Ogi, antigo membro do importante grupo underground Contrafluxo. Hoje coleciona 3 grandes discos ao longo de sua carreira. O Crônicas da Cidade de Cinza, de 2011, que foi amplamente elogiado pela crítica e é cantado a plenos pulmões pelo público em seus shows até hoje. O Rá, lançado em 2015 e presente nas mais relevantes listas de melhores álbuns daquele ano, e é o primeiro trabalho do rapper com produção do Nave. Eu amo esse feat, inclusive, tá? Vale lembrar. E consolida como um dos maiores gêneros do Brasil. Seu último lançamento, Pé no Chão, de 2017, com produção assinada por Nave.
Hoje investe em canções pessoais e deixa um pouco de lado a criação de personagens, uma de suas marcas registradas. Atualmente, hoje trabalha em seu próximo disco, com produção de Kiko Dinucci. Uma salva de palmas, por favor. Bom, eu já vou começar assim, com a bomba, né? Com aquela ali que vai trazer um tema tão contemporâneo e que tem se discutido muito aí, pela gente, pelos movimentos de luta, pelos movimentos sociais, que é a profissão perigo. Eu até separei aqui um trecho. Vale lembrar, gente, que o Clube de Leitura ele é um projeto de literatura. Ele é trazer o rap para discutir a obra mesmo, né, do ponto de vista literário. Então, a gente separa trechos. Acho que também isso serve para quando vocês quiserem fazer as perguntas, né? Por isso que a gente sempre imprime as letras para que vocês pensem nesse formato. Hoje, sigo desviando a muvuca, meu patrão no pescoço, um oitão na minha nuca e já passou do almoço. Um baú na garupa, vou de moto a milhão. Se não entrega que carrego comigo, catuca. Caduca, desculpa. A busca por dinheiro sufoca, machuca. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco daquele momento seu, quando você escreveu A Profissão Perigo. Então, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado. E esse disco Crônicas da Cidade Cinza inteiro assim foi feito numa fase da minha vida muito difícil, que eu estava quebrado de grana, estava sem trabalho, estava realmente indo atrás de alguma oportunidade no mercado, porque eu não estava fazendo nada, grana nenhuma com a música, não conseguia, não tinha perspectiva nenhuma. O único lance que eu me apegava era esse lance das letras, sabe? Isso que era o fio de cabelo de esperança para uma melhora. E eu estava morando nessa época num bairro chamado Vila Arapuá, que faz divisa com Heliópolis ali. E indo para o centro, eu pegava o fura-fila, ia olhando o fura-fila, as coisas ao meu redor, imaginando as coisas. E aí eu comecei a construir várias faixas desse disco nesse trajeto da Vila Arapuá até o centro, do centro para Vila Arapuá. A minha experiência com moto, eu dirigi moto algumas vezes, mas eu nunca fui motoboy. Eu tenho vários amigos que são, né? Mas motoqueiro mesmo eu nunca fui, nunca trabalhei com isso. Mas eu sempre tive essa facilidade para contar histórias e até a partir das coisas que eu escutava dos meus amigos falando, tá ligado? Eu sempre soube, pelos relatos deles, que o negócio era bem acelerado, era bem opressor mesmo, que tipo, você tinha que bater em um e ir para outro, e por isso que eles andavam tão rápido. E foi em cima disso que eu me baseei para fazer essa música. Vini. Oi, gente, boa noite. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Obrigado mais uma vez, Oji. Eu vou dar um passo atrás, né? Antes da gente falar da letra. Eu queria perguntar para você, Oji, sobre... Porque a gente está falando de texto, né? Aqui é o Clube de Leitura do Rap, mas como a Neria disse, a nossa ideia é pensar o rap como literatura, pensar a letra, pensar a escrita, que é algo extremamente relevante para o rap. E eu queria saber de você, Oji, antes de eu entrar na letra, continuar o que a Neria já iniciou, sobre o seu processo de escrita. Quando você escreve, como você escreve, é um fragmento, é uma ideia, ou não tem uma organização, a coisa vai mais no flow, como que é isso? Eu não consigo escrever no estúdio, tá ligado? Todas as vezes que me convidam para fazer música, participação, tem gente que consegue criar no estúdio, eu não consigo. O processo é muito solitário, cara. Eu sozinho, às vezes de dia, se eu estiver sozinho, ou geralmente na madrugada. E aí eu passo horas exercitando a parada, escrevo algumas linhas, refaço
vou lapidando mesmo, é bem lapidado, tá ligado? Poucas músicas eu vomitei de primeira, assim. A maioria delas, elas surgem as primeiras linhas, a ideia, e aí eu vou lapidando. Então, se eu tiver um processo mais focado, eu acho que uma semana eu consigo terminar uma letra. Mas se eu tiver com outras correrias, aí é uma coisa que leva mais tempo. Ultimamente eu tenho escrito todo dia um pouco, porque eu acredito numa coisa que não existe esse lance de inspiração. Lógico, existe também, mas não é uma coisa que vai acontecer sempre, que eu vou... Se eu não exercitar a minha escrita, se eu não exercitar o meu raciocínio, a leitura e coisa e tal, o cérebro não vai entender, saca? Ele enferruja. Eu acho que até, por exemplo, grandes escritores que não praticam param não conseguem mais criar, saca? Então é uma coisa que o meu processo hoje em dia é esse, tá sempre lendo um livro, o que quer que seja, e mesmo que eu não vá escrever sobre o que eu estou lendo nesse livro, parece que as ideias começam a pipocar, sabe? Parece que é alguma conexão que acontece cientificamente, isso deve ter algum nome, eu agora não me recordo, mas isso acontece muito comigo. Eu pego um livro para ler e as ideias vão vindo, saca? E eu procuro fazer isso todo dia, pelo menos algumas horas, assim. Tem vezes que eu estou muito mais focado e aí é uma hora que até é meio prejudicial para mim, porque eu fico muito nisso e esqueço de outras coisas, assim, tá ligado? É mais ou menos isso. E me fala uma coisa, você tem um horário que você prefere escrever? Porque eu, por exemplo, escrevo à noite. De manhã eu não funciono. Para você, como que funciona isso? A maioria das minhas músicas foram feitas de noite, assim. Teve letras que eu comecei fazendo de madrugada e aí o negócio começou a fluir. Chegar às 7 horas da manhã eu estou acordado ainda, já estava acordado no outro dia, e deitar na cama e do nada ficar fritando e vir uma ideia, levantar para anotar, tá ligado? Hoje em dia eu trabalho mais de manhã também, uma coisa na parte da tarde, né? De manhã eu tenho outras coisas para fazer e aí na parte da tarde geralmente eu sento ali. É um horário que eu gosto quando está anoitecendo, da tarde para a noite, assim, e aí eu viro até a madrugada, tá ligado? Acho que de madrugada, não sei, parece que silencia tudo, saca? É uma parada doida. Eu sinto a mesma coisa. De madrugada a coisa... O silêncio, a casa mais tranquila, é a hora que a coisa funciona. Vai aí, Marco, passo a bola para você e depois aí eu volto para a letra para fazer pergunta da letra. É que eu queria saber do processo de escrita, que eu acho sempre curioso para quem escreve, né, o momento que as pessoas escrevem, qual a metodologia que elas usam, e essa coisa que hoje falou de escrever todo dia, né, é extremamente importante porque... Complementando aqui também tem uma coisa, a maioria das vezes eu não escrevo sem uma instrumental, né? Tipo, tem isso, que eu gosto de encaixar muito a minha letra na base, o meu flow, as melodias. Nesse último, no Rá, tiveram algumas músicas que foram feitas, por exemplo, em cima de um bumbo e caixa. Eu pegava um bumbo e caixa livre, criava alguma coisa naquilo e o Nave fazia em cima. Esse meu novo disco, que já está praticamente pronto, que eu estou fazendo com o Kiko Dinucci, foi todo feito assim. Eu pegava um loop, de repente, qualquer, e ele vinha trabalhando em cima daquilo. Só que muitas vezes também o loop ia para um caminho que eu já estava acostumado a fazer e ele distorcia tudo. Então esse disco vai ser uma coisa bem diferente nisso também. Só complementaria. E várias vezes eu crio flow também antes. Estou ouvindo a base e aí eu fico fazendo aquele flow de boca. E aí vou encaixando. Isso dá muito trabalho, porque tem flows que a língua portuguesa ela, né, tem palavras mais extensas, assim, então é um jeito que eu quebro a cabeça para fazer aquilo acontecer, para ficar daquele jeitinho que eu fiz o flow, tá ligado? Tem essa outra coisa também. Massa. Boa noite, obrigado por todo mundo que veio, tô vendo vários amigos aqui, muito foda. Eu ia falar umas paradas, mas você falou do flow, e eu lembrei de uma coisa que eu tô lendo no livro do Fundo de Quintal, que os caras contam que eles às vezes escrevem melodia antes de letra, né? E eu tô ligado que você gosta muito de samba, que tem uma história aí de um blog aí que nunca apareceu.
E eu queria que você falasse um pouco, tipo, que tipo de influência musical, além do rap, que você usa para compor? Porque acho que como um storyteller, que nem todo rapper é storyteller, tá ligado? Tipo, são gêneros de escrita distintos. E a gente tem uma tradição muito forte no Brasil, né? Tanto do Adoniran Barbosa, do João do Rio e várias outras pessoas que escreviam sobre a metrópole. Então, eu queria saber que tipo de gênero que você geralmente gosta de ouvir para compor rap. Cara, vai de época. No Crônicas da Cidade Cinza, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa aprofundada de samba, assim. Foi onde eu conheci muita coisa, assim. Eu cheguei até a criar um podcast antes dessa onda de podcasts, que está até no SoundCloud. Infelizmente eu perdi a senha, eu não consigo acessar mais essa parada que chama A Lira do Samba, que eu tocava um samba de tal época e depois falava um pouquinho dele no término da música. Nessa época eu pesquisei muito sobre samba, assim, eu conheci muita coisa, mas aquela coisa dos anos 60, 70. No Rá tem um pouco de samba também, mas... E também tem uma coisa da minha influência de música brega, tá ligado, mano? Era uma coisa que a minha avó ficava ouvindo no rádio, assim, e sem querer eu peguei esse lance de melodia, tá ligado? Tem coisa no Crônicas que foi sampleada de música brega, saca? Isso entra também no meu trabalho. Atualmente eu tenho ouvido pouco rap, na real, saca? Nesse último disco que eu estou fazendo, eu fiquei na pesquisa de achar samples assim, que nem foram usados no disco, mas eu acabei encontrando um blog que só tem coisa ucraniana e russa, de jazz, e aí eles vão do jazz ao new wave, e vão para várias ondas de coisas que foram feitas nos anos 70, que soa muito louco, tipo, é muito bem feito. E aí eu fiquei nessa pesquisa e até tô lá até hoje, tá ligado? É uma parada musical, eu escuto muita coisa, tipo, não tem como dizer um estilo só, e nem qual é esse estilo, tá ligado? Eu vou passeando por vários campos, assim, de repente uma semana eu tô ouvindo uma parada mais pro samba, outra depois eu tô ali ouvindo soul, jazz, e aí vai, tá ligado? Posso ir? Então eu vou. Então agora eu vou voltar aqui, porque a minha amiga Neria começou e vou falar da letra. Bom, primeiro eu queria dizer que eu sou muito fã, sou seu fã. Crônicas da Cidade Cinza foi um disco que me marcou muito. Eu ouvi demais na época que saiu, assim, até estava conversando com o Marco e com a minha amiga Neria aqui, que até minha mãe gosta desse disco, porque eu ouvia Premonição sem parar, e aí ela começou a cantarolar e ela pira na música. Mas aí pensando no Profissão Perigo, né? Como você é um ótimo contador de histórias, né? E você já trouxe um pouco de como você observa a cidade, de como você conta a história das pessoas que estão ao seu redor, de seus amigos, tem um ouvido atencioso para tudo que estão te falando. E esse disco ele estabelece uma relação direta com a cidade, né? Com a cidade de São Paulo. E até eu queria citar aqui o refrão na íntegra, né, que fala: filho do estresse paulistano, nessa cidade maluca, mas eu já sou veterano, conheço as arapucas que esse gigante preparou para nos capturar. Tem que ser profissão perigo para se salvar. E essa ideia da profissão perigo que aqui está colocada na imagem de um motoboy, ela aparece, né, em outros momentos Sim. do disco. Aí eu queria que você falasse um pouco tanto dessa relação com a cidade e pensando também nesses outros personagens para além do motoboy que aparecem, né, nessa ideia de uma profissão perigo, que aí a gente pode pensar nos rabiscadores urbanos, aí, toda essa galera então, da hora. É bem isso, cara. A minha relação com a cidade, desde moleque, assim, andando com a minha mãe de carro pela cidade, eu já ficava pirando no lance da pichação, tá ligado? Eu era bem novo, mano, e eu tentava desvendar o que aqueles caras estavam escrevendo, o que queria dizer aquilo, e aí comecei na escola ali, rabiscando carteira, e no meu bairro já tinha uns caras, tá ligado? Que estavam fazendo esse rolê de pichação sério mesmo, de pichar em outros bairros e coisa e tal.
E aí, quando eu tinha 15 anos, eu fui a primeira vez, em 95. Fui fazer meu primeiro rolê. Já conhecia o rap, já tinha escrito coisas raps assim, mas não era uma coisa que eu levava a sério. E aí, quando eu comecei a pichar, isso me tirou de tudo, mano. Eu entrei de cabeça nessa parada, tá ligado? E aí foi aí que eu conheci a cidade inteira. Porque tinha vezes que eu estava lá no extremo leste, no extremo da norte, da oeste, andando por São Paulo inteira. E aí foi a partir disso que eu entendi qual era o lance da cidade, tá ligado? Os caras que andavam comigo, era sempre a mesma, a gente tinha sempre a mesma sintonia de que a gente não era visto, tá ligado? Então a gente precisava ser visto de alguma maneira. Eu queria ser jogador de futebol, mas eu não tinha técnica para isso. Faculdade era uma coisa que era muito mais difícil para você conseguir, tá ligado? Um monte de amigo meu estava indo para o crime, mas eu não tinha vocação para isso também. Droga também eu nunca me envolvi, mas eu queria ser visto de algum jeito, eu queria fazer alguma coisa, tinha aquela rebeldia também da adolescência, tá ligado? E foi a pichação, foi onde eu me identifiquei mais com isso, onde eu consegui fazer isso, porque cada vez que eu marco um muro, é como se eu deixasse um pedaço de mim ali e falasse para a sociedade, ó, existe isso aqui, eu existo, tá ligado? E é o mesmo pensamento que a gente... É uma coisa comum entre os pichadores, assim, da época, né? Porque muitos deles começaram, porque na quebrada era igreja e bar, pouco, quase nada, onde eu morava não tinha nada de cultura, de centro cultural, nada, não tinha um céu, não existia isso nessa época, não tinha coisa nenhuma. E era isso, ou partir para uma parada mais pesada, e acho que a pichação me salvou e me deu todo esse know-how da cidade, tá ligado? Foi a partir daí. Massa. Quer complementar, Marco? Na real, eu vou um pouco mais longe, assim, porque uma coisa que me chamou a atenção, enfim, até pegando o gancho do Vini, quando o Crônica saiu, eu trampava de atendente de telemarketing, tá ligado? Então, o disco bateu muito, né? Porque eu vinha do ônibus trabalhando. Eu acho que o disco ele tem uma questão do trabalhador muito forte ali também, né? Da precarização e tal. Então, eu lembro que na época um disco que me marcou muito, assim. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que a gente está vivendo um momento onde esses aplicativos de entrega eles estão muito em evidência, né? E eu acho que depois que o Galo de Luta ele deu a cara ali sobre o direito do trabalhador, essa questão ficou mais evidente. O Crônicas nasceu no mesmo ano que o iFood foi fundado, em 2011. Só que o iFood ele começou a operar em 2015 com entrega. E tem uma coisa que está muito em pauta e que eu acho que na letra toda fica muito evidente. Assim, eu não vou nem pegar trecho, porque a letra nitidamente trata de um trabalhador precarizado. E uma coisa que esses aplicativos eles trouxeram, não só o iFood, mas como o Uber e outros outros, é a questão do trabalhador empreendedor. Isso é uma mentira. Esse processo ele acontece desde a crise de 2008, do capitalismo, né, que começa nos Estados Unidos, ali, da questão imobiliária, da bolha imobiliária, e ele causa um retrocesso muito grande na economia. É óbvio que quando a economia capitalista ela entra em crise, o primeiro processo que ela introduz para que a economia volte a girar pro capitalista é tirar direito. Ele não vai deixar de lucrar. Então, esse processo ele vem de 2008, ele está operando até hoje. E eu dei uma olhada no site do iFood, em outros sites ali. Eles têm um instituto chamado Capitalismo Consciente, inclusive. Enfim, e a grande questão que eu acho que a música trata, e fazendo um paralelo histórico, é que esse trabalhador ele não é um empreendedor, né? Tem uma coisa que o Marx falava que chama alienação do trabalho. De forma resumida, a alienação do trabalho é quando o trabalhador produz uma mercadoria e depois ele tem que comprar essa mercadoria no mercado. Ou seja, eu posso produzir um notebook e depois ir na loja da Apple comprar um notebook de R$10 mil.
Ele trata isso como alienação, é um trabalho alienado, o trabalhador ele não tem controle sobre o processo produtivo. Quando o iFood fala que o trabalhador, entregador, ele é um empreendedor, isso é uma mentira. Por quê? Porque, segundo o Marx, os trabalhadores têm que ter posse dos meios de produção. O que é o meio de produção? O meio pelo qual você produz a mercadoria. Teoricamente, o motoboy ele é dono do meio de produção, que ele produz com a moto. Só que ele não é dono a palavra, mas ele não é responsável por todo o processo produtivo. Então, ele continua vendendo a força de trabalho para uma empresa que tem um know-how, que é, no caso, o iFood, que é dono da expertise de net tecnologia. Então, isso faz parecer que ele é um trabalhador livre, porque ele não tem vínculo emregativo e ele escolhe estar trabalhando para essa empresa. O Marx, quando ele vai criticar esse trabalho livre do capitalismo que vem, né, do sistema feudal, que o trabalhador ele era praticamente um escravo vinculado a uma gleba, ele ironiza, que ele fala, o trabalho livre ele tem dois caráteres, né? Você é livre para trabalhar onde você quiser, ao mesmo tempo que você não é livre para não trabalhar, porque se você não trabalhar, você não tem os meios de sobrevivência. Então, esses aplicativos, eles vendem essa fantasia, e é uma coisa que o Galo fala muito nas entrevistas, né, de como que isso impregnou nos trabalhadores, nos motoboys. Tanto que, quando ele organizou a greve dos trabalhadores, o iFood criou todo um processo de publicidade, desde criar páginas no Facebook até fazer propaganda, para fazer com que essa greve fosse barrada. Então, muitos trabalhadores na época falavam para o Galo, cara, você está viajando, a gente é livre aqui. Eu fui atrás de alguns dados, e o trabalhador livre do iFood, ele trabalha de 12 a 14 horas por dia, o salário médio antes da pandemia era de R$ 900, e 73% desses trabalhadores são negros. Acho que isso explica muita coisa que está dentro dessa letra sobre a condição supostamente livre desse trabalhador. Porque uma coisa que esse suposto empreendedorismo trata também, e vem dessa onda da crise do capitalismo, é o retrocesso de direito. Enquanto o trabalho assalariado, ele, teoricamente, ele dá direito de vínculo, ele chega numa situação agora em que não existe mais vínculo. Você não tem vínculo emregativo, então você é empreendedor, só que você não tem direito à jornada de trabalho de 8 horas por dia, férias remunerada, você não tem direito a almoço, entre outras coisas. Então, essa liberdade, e eu quero deixar isso claro, porque eu acho muito engraçado que hoje escreveu isso, quando esse tipo de trabalho nem era tão normal no Brasil. Eu até fiquei brincando, falei, caralho, parece que hoje ele previu a parada, mas não é prever, né? Eu acho que quando a música e a arte ela nasce dentro do seu tempo histórico. E o tempo histórico que hoje estava vivenciando, que ele contou, é o tempo histórico de uberização do trabalho. Então, acho que essa letra, ela, de uma forma muito poética, ela consegue resumir tudo que a gente está vendo acontecer agora, e que várias pessoas estão lutando para que, não para que o aplicativo seja dos trabalhadores, mas que pelo menos eles consigam entrar dentro do modo de produção e que eles consigam se proletarizar, tá ligado? Que nem isso eles têm. Então, eu queria só fazer esse paralelo histórico para explicar como que essa letra ela é atual depois de 12 anos. E eu acho que, por enquanto, é isso. Complementando, é muito esse lance, assim, tipo, o que eu tava vivendo, tá ligado? Procurando trampo e sem experiência em nada, porque, mano, minha carteira de trabalho é praticamente limpa, mano. Eu nunca consegui me adaptar a esse lance das empresas, tá ligado? De estar ali dentro. E era isso que eu quis passar nessa letra, mesmo não trampando como motoboy, mas eu trampava em telemarketing, tá ligado? E era muito louco, eu ficava revoltado, porque eu trabalhava pra caralho e recebia um monte de desconto, eu achava injusto, então teve meses que eu trabalhei em 3 empresas, assim. Até que eu falei, quando saiu o disco, aí graças a Deus eu consegui viver só disso, tá ligado? E aí foi esse sentimento que eu quis colocar nessa letra também, saca? Na vaga também eu falo muito disso, tá ligado? Na corrida dos ratos, tá ligado? É todo esse sentimento daquela época ali, 2010, 11, até o disco sair.
Rapidinho assim, você falou de telemarketing, eu trabalhei um tempo também, né? E eu lembro que na época o VR era R$6. R$6 você não toma uma água mineral, né? Então, e o que está restando de trabalho hoje no Brasil é isso. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização terrível. A quantidade de gente que é formada em faculdade que trabalha com iFood, Uber e o caramba, e não é desmerecendo, não é sobre isso, mas é você sair de uma formação e estar num trabalho que não tem relação empregativa, que ele não permite que você tenha direito de sobrevivência, né? Então, por isso que eu falei no começo, eu acho que o Crônicas, não só sendo uma crônica da cidade em si, ele é uma crônica do trabalhador mesmo, né? E de pessoas, por exemplo, que não viram no trabalho uma forma de sobrevivência, né? Pode falar. O meu marido é motoboy. Salve do FX. Nossa, Mano Brown. O Mano Brown de Itaquera. Liga, é só motoboy, amiga? Ele é rapper também. Então, assim, eu sei exatamente o que é essa tentativa também, né, de se desvincular desse emprego CLT. Eu queria, inclusive, me desdobrar nesses dois lugares, ainda um pouco trazendo essa questão que o Marco falou, da uberização, já trazendo também para a profissão rapper. Porque a profissão rapper, de certa forma, ela também é uma profissão uberizada. Né? Então, eu queria que você discorresse um pouco disso, porque existe uma ideia, ainda que a gente rompe alguns ciclos de pobreza, está se passando essa ideia para a nossa juventude, de que a gente está em algum topo, mas a gente também a gente continua não detendo os meios de produção. Eu acredito que você não está detendo nenhum meio de produção. Então, eu queria que você conversasse um pouco, até porque a gente tem MCs aqui na plateia, porque eu sei que tem. Então, a gente ainda continua. É óbvio que romper esses ciclos de alguma forma, importante, por várias questões, mas acho que ter isso em mente também é bacana. E tem um outro trecho que eu queria trazer, que é intolerância e demência, e o ar é só toxina, e a violência domina a rotina. Passei por uma carreta, segui a pista direta, madame que não deu seta, quase parei na sarjeta. O personagem, nesse contexto, está nessa situação de violência no trânsito, mas acionando esses personagens que o Vini trouxe, que é também na pichação, o motoboy de aplicativo que sofre violência nas suas entregas, como a gente teve recentemente um homem negro que foi açoitado. Eu queria que você também falasse um pouco disso, dessa violência, tanto por parte do Estado, como por parte das pessoas no cotidiano, para os artistas mesmo, de rua, para os motoboys. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muitas perguntas eu fiz, né? Enfim. Que a gente trocasse sobre isso, nós todos. O lance do rap, primeiro que você falou, né? Eu nunca acreditei, acreditava, mas eu não via possibilidades assim concretas de viver disso, tá ligado? Eu sempre comecei, o rap foi a única música que eu posso dizer que sou cria do rap. Eu não escutava rock e outras músicas antes. O rap, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, a primeira vez que eu ouvi, aquilo me chocou, porque o que os caras estavam cantando era o que acontecia no meu bairro, tá ligado? Então, eu sempre fui uma cria do rap, cabeçudo de rap. Mas já tive grupos de rap, antes mesmo do meu primeiro grupo oficial Contra Fluxo, tive outros, mas era uma coisa sempre mais pro hobby, tá ligado? Eu nunca achei que fosse possível isso acontecer. E o Crônicas é feito em cima desse desespero também. Eu falei, mano, sem querer desmerecer nada, mas eu pensava, será que vai ser esse o meu fim, mano? Eu vou terminar trampando em 2 empregos, ganhando um salário baixo, sei lá, estava pensando em
voltar a estudar, terminar uma faculdade, mas também tenho vários amigos que terminaram a faculdade, como ele falou, foi um disco feito nesse desespero. E aí, quando saiu, a coisa começou a acontecer. E na mesma época tem um paralelo também, que eu acho que é um cara muito importante para isso, tá ligado? O Emicida, mano, foi um cara que... o jeito que ele conduziu as coisas ali, ele abriu uma porta também para que a gente achasse que era possível ganhar um cachê, fazer outras paradas para além daquilo, saca? Ele tem esse papel importante, para mim, na minha visão, lógico, outros pavimentaram a coisa, mas ele abriu esse lance de tipo, agora grana você vai começar a fazer minimamente a grana, não vai ser mais aquela coisa precária que era, mas ainda existe isso também. A música é muito injusta, porque eu vejo vários talentos que às vezes não conseguem, tá ligado? E não tem uma fórmula, putz, ó, faça isso que vai dar certo, saca? Esse lance de dar certo, eu não sei como explicar, tá ligado? E o que eu acredito é que se você ama muito isso, eu falo por mim, não dá para falar pelos outros, mas eu não conseguiria não fazer isso, saca? Qual era a outra pergunta? Até me perdi aqui. Queria que você falasse um pouco sobre as questões de violência, desse cotidiano Sim. mesmo, dessa cidade, com os motoboys, com os pichadores, não só no caso do motoboy, especificamente no trânsito. No trânsito é onde eu tenho uma teoria que é onde as pessoas se mostram. Assim. Eu parei de dirigir porque eu me estressava muito no trânsito e eu via o quanto as pessoas eram egoístas, o quanto elas eram violentas. Isso num carro. A partir do momento que você vai para uma moto, as pessoas acham que tem o direito de tacar o carro em cima de você. Quando você está de bicicleta, a coisa fica pior. Entra todo esse contexto. A pichação, cara, ela hoje é mais popular, mas a sociedade não entende. E o pichador é visto como bandido. Teve um caso que aconteceu, tudo bem, é crime, mas não é para. Eu acho que o tratamento dado não condiz. Teve um caso que aconteceu uns anos atrás, na Moca, de 2 caras que foram pichar um prédio. Eles foram pichar o prédio. Eu conheci esses caras, eles não eram ladrões. Eles foram pichar a parada e eles foram pegos. E aí forjaram que eles estavam roubando e mataram os 2 lá em cima. Tá ligado? É esse o tipo de tratamento que se você estiver pichando, cara, o meu amigo esses dias tomou um monte de tiro pichando. Pichando, tava rabiscando o muro, ele não tava fazendo nada demais. O certo da polícia na abordagem é crime. Te leva para a delegacia, você vai responder processo. Mas na maioria das vezes não. Nos anos 90, não tinha esse lance de celular, não tinha câmera. E eu já tomei várias surras e já passei até por sessão de tortura na mão da polícia. Até a partir do momento que eu comecei a me ligar que eu tinha que pelo menos olhar o número da viatura, olhar o nome da farda, mas na farda estava sempre sem nome. Esse lance. Hoje a coisa diminuiu um pouco, mas depende da região que você for fazer também. Se você for pego aqui perto, pode ser que você vá assinar o processo ali. Mas se você for pego numa região distante, só Deus sabe, tá ligado? Esse que é o tratamento dado. E o pior de tudo, que é um tratamento dado por um cara que é igual a você, que às vezes é teu vizinho, sacou? O jeito que tratam os motoboys, o jeito que... entra muito nesse lance que ele estava falando sobre classe. Não sei dizer muito bem isso, mas parece que existe um sistema que os caras fazem que faz a gente brigar entre nós, tá ligado? Eu acredito que se a gente se unisse, o poder está na nossa mão. Só que a classe média, para mim, é a raça mais nojenta que tem, sacou? E aí vai. Gi, você falou no começo da conversa que você ouve, né? Você tem um ouvido muito bom para ouvir as histórias que estão circulando ao seu redor e você presta atenção.
e você transforma isso na sua escrita, na sua poesia. E aí, na hora, eu associei até com, né, puxando a sardinha para o meu lado, com o meu trabalho como antropólogo. Né? O que faz um antropólogo? Basicamente, ele vai lá numa comunidade, num grupo social, que ele não conhece, que ele não sabe nada, e ele vai lá ouvir as pessoas para ver o que as pessoas estão dizendo e como que elas dão sentido para o mundo que elas vivem. Né? De termos bem simples, é isso que um antropólogo faz. E eu, né, dentro dos meus estudos acadêmicos, tal, dessa parada toda, eu tenho um interesse muito grande por um tema que de vez em quando você passa por ele, e nessa letra Profissão Perigo, esse personagem que também me interessa, né, para pensar o Brasil, ele aparece aqui, no seguinte trecho, onde você diz o seguinte: a malandragem aplico, retrovisores cutuco, com a buzina eu abro espaço no horário de pico. E aí você já trouxe essa relação que você tem com o samba, e aqui aparece a malandragem, e a malandragem, o malandro, ele é um personagem típico do samba, né? E também da capoeira. Surge no século XIX, mas tem essa relação com a rua, no pós-escravidão, quando essa população negra não conseguia chegar, não tinha, né, abertura para participar desse mercado de trabalho livre que o Marcos citou, e aí eles ficavam pelas ruas tentando arrumar formas de sobreviver, e é aí que vai se consolidando essa ideia da malandragem. E a malandragem no Brasil ela é vista às vezes muito pejorativamente, ou é de uma forma romântica, ou é de uma forma pejorativa. E eu não estou fazendo julgamento moral se a malandragem é boa ou é ruim. Para mim a malandragem é incrível, porque é uma baita estratégia de sobrevivência. Mas eu queria saber de você, por ser uma pessoa que sempre esteve na rua, que tem um contato com a rua e que tem um contato com a malandragem, como que você vê esse personagem desse motoboy que aplica a malandragem para conseguir sobreviver nesses meandros da rua? É justamente isso, cara. A malandragem que eu digo aí é no sentido de experiência, tá ligado? A malandragem aplica o retrovisores cutuco, porque na hora que ele tá passando no corredor, tá ligado? E aí vai dando uma... Infelizmente, você cutuca o retrovisor na velocidade que você tá, e se você não tiver a malandragem, você cai, tá ligado? E é isso mais ou menos que eu quis dizer, fazer esse malabarismo todo que o motoboy tem que fazer para finalizar o trampo, tá ligado? Foi essa a questão que entra aí no caso da malandragem, essa experiência, tá ligado, do cara. Ele já é safo, ele tá todo dia ali, horas e horas no trânsito, então ele sabe o que fazer, sacou? A malandragem é tipo uma forma de conhecimento Isso, dos meandros onde você está entrando. É como onde se... é aquela coisa de saber onde pisar, saber como chegar, saber como sair. Isso. Pode crer. Quer encerrar, Marco, que eu já vou para a próxima. Não, vamos nessa. Pessoal, vocês estão fazendo perguntas? Escrevam as Só perguntas. tem uma pergunta, Jade. Pessoal, Trabalha, vamos participar, Jade, vamos participar. Clube de leitura, gente. Aqui não é só um debate, aqui não, aqui é um clube de leitura. Tem que participar, tem que ler. Bom, são 8h47. Nós vamos então para a próxima letra. Virou canção. Virou canção. Aquela que a gente chora, né? Exato. Aquela que a gente coloca assim. Eu vi umas cabecinhas falando Essa aquela que a gente aqui, chora, e eu vi uma parte de vagabundo a gente fazendo lembra assim, das ó. parceiras, dos parceiros, dos parceiros. Essa aqui eu vou ser mais breve para poder dar tempo da gente dialogar. Façam perguntas. Hoje, no time éramos reis, bola de capotão, jogando gol caixote na metade do campão. Onde era essa infância? Isso se passa ali no Jardim Celeste, meu. O Jardim Celeste é um bairro da Zona Sul, que ele faz divisa com São Bernardo e com o Campanário do Diadema, tá ligado? É ali que se passa a história. Que eu tinha uma coisa que eu falei um pouco antes, do lance de eu ter ido para esse caminho da pichação. E vários amigos foram para esse outro caminho. Uns enveredaram para a droga, época que o crack estava em alta, e outros foram para o crime. E eu estava me dando conta desse time de futebol, que eram 6 caras, acho que eu e mais um só tá vivo, tá ligado? Teve uma época da minha vida assim, que quando perto dos 18, que toda semana tinha notícias de um amigo que tinha morrido. Foi uma época bem tensa antes do PCC, tá ligado?
que o crime, as mortes aconteciam tipo entre os caras, a polícia, e aí foi o começo dessa letra. Eu entrei de cabeça aqui. Essa letra fala de tudo isso, dessas vivências que eu tive, da saudade que eu tenho desses meus amigos. Eu penso muito neles várias vezes, assim, que eram caras muito próximos, assim, que eu conheci desde 5, 6 anos de idade e convivi com eles até quando eles se foram. É uma homenagem que eu quis fazer para vários deles. Eu tive vários amigos que morreram. E essa música é uma homenagem a eles. Eu queria revisitar um pouco esse passado, que inclusive é citado aqui, para que a gente relembrasse. Eu tenho 38 anos, eu vivi a época antes do PCC, porque a gente sempre, quando vai falar de uma periferia, ainda mais hoje, eu vejo a juventude muito tentando padronizar uma periferia, né? Universalizar a periferia. E aí, ou fazer uma disputa de quem é mais periferia. E aí eu acho que é importante a gente trazer que, ainda que, por exemplo, alguns bairros do Capão Redondo tiveram os maiores índices de mortalidade, existiam outros bairros também muito perigosos, né? O Marco pode até trazer algumas coisas sobre isso. Aliás, bora, Marco. A gente estava conversando, porque é isso, né? Eu nasci em 91, então os anos 90, para mim, ele existe do final para frente. Mas eu sempre ouvia histórias dos meus amigos mais velhos, que eu sempre fui o caçula do bairro. E duas coisas que sempre me falavam, que era para evitar Diadema. Vou pedir desculpa para a Jade, minha companheira aqui, que ela é de lá, não é nada contra. Para não apanhar com a sola do pé. E para evitar o Parque Bristo, que é um bairro do lado, né? Porque eu nasci perto da quebrada que hoje nasceu, né? Eu nasci na Vila Água Funda, mas eu morei no Parque Bristo um tempo. E eu lembro dos meus amigos acharem revólver caseiro, assim, tá ligado? Era uma coisa meio doida. E eu sou muito fã dos Racionais, mas o Capão Redondo era muito longe de onde a gente morava, né? Então, quando hoje me contou que ele nasceu lá, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, caralho, tipo, um rapper de onde eu nasci, contando coisas de onde eu nasci, tá ligado? Então, pra mim, é bem simbólico, assim. A gente estava conversando antes, Anerie, porque os anos 90, eles foram das épocas mais violentas de São Paulo, assim, né? Antes do surgimento do PCC, obviamente. Em 96, o Jardim Ângela, que fica no extremo sul, se eu não me engano, ele foi considerado a região mais perigosa do mundo. Para vocês terem uma ideia, em 96 estavam rolando 16 guerras no mundo. Teve a guerra da Chechênia, a guerra da Iugoslávia, que os Estados Unidos tipo, acabaram com o país, e o Jardim Ângela é o lugar que mais morria gente no mundo, tá ligado? Era uma guerra civil, de fato, né, mano? Eu vejo muita gente falar que pulava por cima de corpo, assim, tá ligado? Então, é muito surreal pensar que o Odi tá contando a história de um lugar que era dos lugares mais perigosos do mundo, assim, tá ligado? Então, depois que a gente conversou, depois que eu peguei essa letra para olhar por essa perspectiva, eu entendo por que meu pai falava para mim evitar, tá ligado? Ir para certos lugares. E hoje eu entendo. Depois de, lá, com 15 anos, eu frequentava a quermesse do Jardim Clímax, tá? Tinha uns baile funk e tal. Mas já era uma época muito mais tranquila, porque também já existia um outro tipo de poder que estava mediando essa violência e que também permitiu com que as comunidades pudessem se organizar de outra maneira, né? Sim. Era tudo interligado. Vinha Jardim Celeste, que era lá em cima da Cursino. Né? Se você seguisse a Cursino, aí você vinha por trás, vinha o Savério, Bristo, Maristela, e descendo toda a Padre Arlindo Vieira ali. A gente tinha um lance na pichação que a gente queria conhecer os lugares que os caras falavam nas letras, tá ligado? Um lugar assustador que eu fui pichar nos anos 90 e 96 foi o Capão Redondo, onde tinha o cemitério São Luís. Era realmente assustador assim, foi tenso até pra gente fazer esse rolê. São Mateus, por causa do Consciência Humana, muito tenso, tanto que tipo a polícia chegou na gente assim num rolê desses e falou: vocês viram um Opala passar aí? A gente viu. Eles pediram para você sair fora.
porque eram os pés de pato, tá ligado? Eles viram que a gente era moleque, então a polícia levou a gente pro terminal. Meu bairro era muito parecido com isso, cara. A Avenida do Cursino, hoje não tanto, assim, mas nos anos 90 todo mundo tinha medo por causa da rota e por causa de tudo que acontecia ali. Dentro do bairro, eu já tive amigos meus, mas que eram tretados entre eles, que um matou o outro, tá ligado? Era uma coisa comum de acontecer nos anos 90. Você tinha que tomar muito cuidado para não arrumar uma treta e não morrer. Você pensava em andar armado para se defender, tá ligado? Eu nunca tive muito essa vocação, graças à minha mãe. Meu pai morreu muito cedo e eu sou filho único. E minha mãe sempre já se ligou onde a gente estava e qual que era o jeito. E também que ela não podia me prender dentro de casa, né, mano? Eu passava o dia inteiro na rua. Chegava da escola e ia pra rua. Então ela sempre trabalhou esse lance da leitura comigo, tá ligado? E de me dar algum tipo de cultura para eu não viver só com a cabeça nisso. Então acho que isso me salvou um pouco, assim. Foi um diferencial que eu tive de outros amigos que não tiveram a mesma sorte, tá ligado? Mas é o que eu falo para vários caras que não são daquela época, que eles muitas vezes não acreditam como era, mas era muito sinistro. Nos anos 90 parece que é um plano mesmo para exterminar povo pobre, tá ligado? Não, eu acho massa que estão trazendo essa ideia, porque a gente conversou antes, né, fazendo uma reuniãozinha de pauta, e a gente falou um pouco dessa violência dos anos 80, 90, e eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Você é de 80? Sou 81. Então a gente passou aí pela mesma época, só que você nasceu na Zona Norte, na região Cachoeirinha, Parque Peruche, Casa Verde, Brasilândia, para aqueles lados de lá. E sim, era realmente muito mais violento do que tudo que está sendo dito aqui, eu assino embaixo. E aí tem uma imagem que você traz aqui, né, que é muito interessante, porque eu não sei como estão hoje, né, os jovens, quer dizer, sei, né, estou falando que eu não sei, mas eu sei porque, enfim, faz parte do trabalho, mas tinha uma cultura que era muito comum nos anos 90, que era a cultura de quermesse. Né, tipo, o rolê da molecada, no final de semana, era ir para quermesse. Primeiro que tem isso que hoje falou, né, que não tinha celular, então a gente chegava da escola, ia para a rua e a mãe não sabia de nada, sabe-se Deus onde está meu filho, não tinha como comunicar, não tinha como avisar, e a gente rodou São Paulo, né, eu tive uma breve passagem pela pichação também, rodei 3 vezes, na terceira tomei um pau, falei, nunca mais, mano, nunca mais. Mas eu tomei um pau na delegacia que eu falei, nunca mais. Mas enfim, então a gente roletava São Paulo, conhecia a cidade, isso com 13, 14 anos, era muito comum na época, coisa que é impensável hoje. Mas a quermesse era um fenômeno que aglutinava a juventude do bairro. Todo mundo esperava o momento ali do meio do ano, maio, né, abril, junho, para começar a ir para as quermesses. E aqui você cria uma imagem que eu queria falar sobre essa imagem aqui, sobre esse contexto de violência no qual a gente está debatendo. É um pouco longo, mas como é um clube de leitura, a gente tem que ler, né, rapaziada? Vamos que vamos. Foi num dia de domingo, era tarde antes das 5, numa vala, uma bala em seu rosto fez carimbo. Foi com pedras que não são de um garimpo, que o amigo, que nem louco, pouco a pouco construiu seu jazigo. Parte de mim falece, e esse dia na deprê eu não fui na quermesse, mas recebi uma proposta que a cobiça cresce. Peraí, tava ali, o jeito de impressionar Magali. Mobilete, fama, em tablete, grana, se te der, te engana, 17 cana, mas só foi por um triz que aquilo eu não quis. Preferi passar a noite junto com a Beatriz. Eu acho esse trecho sensacional, poeticamente, bonito pra caralho. Pode falar palavrão, pode, né? Muito. Bonito. E tem uma coisa do acaso que você traz nesse trecho, que você podia ter, tipo, ou o personagem, eu não sei se é autobiográfico, você está produzindo um personagem, ou se é uma mistura dos dois, mas você podia ter se desviado, a proposta veio, pensou, mas falou, pô, mano, vou ficar com a Beatriz de boa, vão vocês aí nesse corre. Não, isso é real, isso é tipo uma parada que era o tempo inteiro, cara. Sempre um parceiro tava com uma arma, ou sempre algum parceiro tava indo fazer alguma fita. Eu escapei de várias vezes, assim. Teve uma vez que uns amigos meus, eles roubaram tipo uma quantia de 10 mil reais. Naquela época era muito dinheiro, tá ligado? E só moleque preto. Eu era o único branco. E eles me chamaram para ir comprar no shopping.
E aí algumas vezes eu fui com eles e era o tipo lance mesmo que eles faziam que nem o Racionais, mano. Tipo, mandava a vendedora escolher pra eles. Agora eu posso, tá ligado? E uma das vezes eu, tipo, falei, puta, eu não vou, mano. Dessa vez eu vou ficar por aqui, eu não vou colar com vocês pra comprar roupa, pra fazer companhia pra vocês. E eles rodaram, tá ligado? Com esse dinheiro. E aí alguns eram maiores e foram presos e outros eram menores e foram pra FEBEM. Eu sempre tive esse lance, graças à minha mãe, de tipo, não. Várias vezes eu cheguei a combinar de ir, vamos fazer uma fita, papapá, e chegar na hora H, não era pra mim, tá ligado? Não era uma parada que eu tinha o sangue no olho, igual esses amigos tinham. E muitas vezes também era uma coisa mais por status também. Tinha necessidade, lógico, mas também tinha muita coisa do status, tá ligado? De fazer a fita, de colar com a parada pra desfilar na quebrada, tá ligado? Pra impersonar a garota, tá ligado? Tinha muito isso. E graças a Deus eu sempre tive uma intuição forte e sempre consegui evitar. As coisas os venenos maiores que eu passei foram dentro da pichação mesmo. De veneno na mão de polícia, assim, mas de ser preso e de meter o ferro, não, nunca. E foi mais ou menos isso que eu quis passar para a letra, tá ligado? Preferi ficar aqui com a garota hoje do que passar o veneno ali, na cadeia ou morto, tá ligado? Não, e essa coisa da sua intuição que aparece aqui também, né? A gente, vou fazer um recorte, voltar pro Crônicas, mas para uma outra música, eu sei que não é o objetivo, mas é que não tem como não puxar. E porque eu falei da minha mãe, que gosta de Premonição. E Premonição também tem isso, né? Sim. Aquele dia resolvi, né? Premonição, são duas músicas, né? Tipo, Premonição e a continuação dela é Noite Fria. Noite Fria. Tá, e Premonição também é isso, só que mais voltada para um rolê da pichação, né? No caso, eu recebia um convite para ir, esse dia especificamente eu não ia, e aí a coisa ruim acontecia, tá ligado? Isso acontecia muito comigo, tipo, tinha dias que hoje eu não vou, e a coisa acontecia, tá ligado? Mas pichando, geralmente, naquela época, a gente fazia rolê a pé, né? Não tinha telefone. Então era muito, a palavra valia muito, tá ligado? Se eu marcasse com você hoje, hoje é dia 20, se a gente marcasse um rolê dia 27, no terminal Parque Dom Pedro, a tal horas, você tinha que ir. Se não fosse só a palavra, você perdia o crédito da palavra e aí você perdia a moral, tá ligado? Não tinha como, tipo, te mandar uma mensagem ou um e-mail ou alguma coisa dizendo, não vai dar pra eu ir, ou ligar na casa, porque quase ninguém tinha telefone, tá ligado? Tinha muito isso nos anos 90, esse lance da palavra também. Acho que eu já até fui para outro caminho aqui. Não, mas pode ir. Era assim, você se conhecia, ia passar um tempo na quebrada do amigo, tudo quando se encontrava. Tipo, se eu marcasse, como eu disse, marcasse com você hoje, tal dia eu tinha que estar lá, sacou? Era uma coisa que hoje está muito mais fácil, né, mano? Hoje, sei lá, tá todo mundo... É uma coisa que eu vejo, assim, na periferia menos, mas por aqui, por exemplo, você não vê mais criança na rua, tá ligado? Virou a geração toda tá jogando videogame, ou na internet, ou brincando dentro do condomínio, tá ligado? Na periferia você vê ainda criança na rua, mas não como antigamente também. No bairro que eu estava falando que o Jardim Celeste, eu passei lá esses dias, e é um deserto, não tem ninguém lá na rua. Antes não, cada rua tinha uma gangue de moleque, tá ligado? De menino e menino. Hoje não, você passa lá, é um deserto, assim, as crianças não brincam mais na rua. Pelo menos nessas regiões, assim. Acho que na periferia, às vezes que eu vou pra lá, ainda tem, tá ligado? Pipa era uma coisa que eu só vejo quando eu vou na periferia, tipo... E mesmo assim não é como antes, né, meu? Acho que diminuiu. A internet, não sei, as crianças de hoje em dia estão em outra cabeça, sei lá, é outra criação. Tem uma coisa dessa questão da rua, né, que eu sempre converso com os amigos, as amigas, que são pais, mães, que têm crianças e tal, e que têm, né, mais ou menos a nossa idade. E, claro, o mundo muda, a gente cria nossas crianças hoje de outras formas, mas aí algumas pessoas dizem para mim assim, pô, mas...
né, a gente contando história, né, falando, pô, com 13 anos eu já roletava o centro, saía lá da Norte, pegava busão sozinho, ia pro centro, ia na galeria, comprava fita cassete, voltava, ia no ponte de pichação lá, sei lá onde, ia descer a Anhangabaú pra andar de skate com 13, 14 anos, e os pais, as mães não sabiam onde a gente estava, né, tipo, só rezava e falava, vai que vai, meu filho. E aí as pessoas às vezes falam assim, pô, mas é que antes era mais tranquilo, era mais seguro, hoje é muito perigoso. Aí eu falo, gente, que mundo que vocês viveram que os anos 90 era mais tranquilo e mais seguro? Pega as estatísticas de homicídio. Eu acho que agora a gente está vivendo uma situação parecida com os anos 90, tá ligado? De miséria, assim. Nos anos 90 era muito parecido, era perigoso pra caralho, mano. Assalto pra caralho. Acho que agora a gente voltou. Tá muito parecido, eu sinto isso, tipo, andando pela cidade, saca? Eu não gosto nem de ficar falando, né, pra não atrair, mas eu não fui assaltado em São Paulo. Tipo, nunca. Já tentaram assim, mas ficou só na ideia e não aconteceu nada. E hoje eu ando muito ligeiro, mais do que até nos anos 90, assim, talvez. Tudo bem, eu tô mais velho também. Mas eu sinto muito aquele clima hoje. Tá ligado? Acho que a gente retrocedeu muito. Eu vou tocar o... Eu tenho uma outra pergunta aqui. Posso tocar? Então eu vou no toque, então. Voltando, puxando de novo para a letra. Bom, a letra traz várias memórias, né? Enfim, é uma coisa bem que ativa a mesma memória, tem até um certo saudosismo aqui. E aí tem uma parte que você fala assim, logo no começo, né? Era moleque, pivete, de jet black, na backpack, two-pack no deck, rec na fita cassete, check. E aí eu fiquei com essa coisa dessa imagem, né? Que você cria, tipo, do moleque pivete, o jet black na backpack, na mochila, né? E a fita cassete, o consumo de música. Como que foi para você chegar no rap? Como você chegou? Como que foi... como que era esse lance de conhecer música nova, trocar fita? Como que foi essa parada para você? Porque eu tenho várias memórias, mas você que é o convidado, eu quero ouvir você. O lance com o rap foi jogando bola num campão mesmo desses. E aí, nunca me esqueço desse cara, chamava Fábio, ele veio com rádio e tava tocando Taíde, Corpo Fechado. Aí eu já ouvi aquilo, eu falei, o que é? E ninguém, não tinha o nome de rap, cara. Ninguém, não era nomeado como rap. Uns caras falavam que era peso, outros falavam... não era rap. Daí pra frente eu fiquei louco com isso. E por sorte eu tinha um tio, que hoje já faleceu, que ele tinha uma loja de disco na Rua Vitória, ali no centro. E aí eu fui atrás e daí pra frente, ele na mesma hora ele me presenteou com o Holocausto Urbano dos Racionais. E aí foi onde a coisa me fisgou de vez, tá ligado? Tinha o lance da fitinha, tinha uma rádio que era... Eu não lembro qual rádio era, mas o programa chamava Projeto Rap. DJ Armando Martins, Metropolitana FM 95,8. Mano. Ele tá com podcast agora. Toda noite eu tava ali com o bumbum. Eu gravava tudo ali, velho. Tudo. Inclusive, eu encontrei até várias fitinhas dessa época, assim, com uma música do PMC, que era Corre que lá vem os homens, tá ligado? Que essa aí tocava muito lá. Não tinha internet, né, mano? E aí tinha o vinil. Então eu conseguia descolar alguns aqui, outro ali com os amigos. Aí logo na sequência veio o CD. Então o que eu fazia? Juntava aí um amigo, uma grana, ficava juntando tipo um mês para ir na galeria e comprar um CD. E se informando também com o que a gente via nessa rádio e muitas vezes no Iô. Tá ligado? Que passava de madrugada, aí tinha um amigo nosso que tinha acesso, ele gravava e a gente ia na casa dele assistir. Era um evento, mano. Era uma coisa que não é fácil que nem hoje. Era um evento. Puta, ele gravou o Iô. Aí a gente via o nome dos artistas, ia na galeria atrás, muitas vezes não tinha, e quando encontrava, pegava esse disco e aí era um ritual, mano. Ficava ouvindo esse disco na casa de um amigo, vários dias, mano, meses, às vezes passava 3 meses ouvindo. Aí eu também tinha uma facilidade que eu tinha uma tia que morava lá. Então muitas vezes eu escrevia para ela, perguntando se ela conhecia tal coisa, e às vezes ela achava e me mandava, tá ligado? Mas era aquilo. O disco ficava naquele grupo ali, a gente ficava ouvindo o disco até furar, e a informação não chegava, né, mano? Não era uma coisa que nem hoje que você acessa, dá um clique e tal. Tanto que quando eu tive acesso à internet ali no começo dos anos 2000, eu fiquei maluco. Porque eu comecei a
pesquisar muito mais, tá ligado? E conhecer muito mais coisas que, tipo, eu não conhecia. Foi uma explosão mesmo. Pode crer. Agora eu passo, eu juro que eu parei agora. Pode ir. Você comentou que São Mateus foi um dos lugares mais sinistros que você foi na época pra pichar, né? E tem um álbum que eu sou muito fã, que é o São Mateus pra Vida, do The Menos Crime. E eu acho engraçado como que o rap, o Brasil ele é tão grande, São Paulo é tão grande, que cada quebrada conseguiu construir a sua própria narrativa do que era a violência, né? E tem uma faixa do São Mateus pra Vida, que é um 2drão, que eles falam, proteja a sua vida, fique longe da rota. Ao mesmo tempo que o Ed Rock, em Rapaz Comum, ele fala, a arma é uma isca para fisgar, você não é polícia para matar. E tem um lance que eu estou lendo muito sobre, que é o Frantz Fanon, que é um teórico que todo mundo precisa ler, inclusive, que é incrível, que ele fala sobre violência atmosférica, tá ligado? Que ele fala que é uma violência que ela está no ar ali, dissipada. E acho que o rap ele denuncia muito a violência policial, mas quando você conta essa história, por exemplo, Virou Canção, você está falando de uma violência que está acontecendo entre si, né? Em população mesmo. Tanto você falou que viu muito amigo matar amigo, tratar como amigo, assim. E eu queria que você falasse um pouco assim de como que era essa atmosfera, tá ligado? Porque você já comentou comigo também, foi de torcida organizada, tal, você é do Picho, então eram lugares em que ainda hoje as pessoas elas buscam porque eu acho que a história, ela sempre foi contada a história de grandes nomes, né? Mas é uma coisa que a gente conversa muito, né? Que, por exemplo, antes de você ser o Oji, eu conheci o R-Hip Hop no meu bairro, que eu via pichado. E quando descobri que era você, eu falei, caralho, como assim esse cara, mano? Tipo, eu vi o picho dele direto aqui. Então, ao mesmo tempo que você pode não ser ninguém em outros espaços da sociedade, você no picho, você era o R-Hip Hop. E hoje no rap você é o Rodrigo Oji, tá ligado? Então, é engraçado como que a história, ela cria grandes nomes, grandes personagens, dependendo dos lugares que você frequenta, tá ligado? Mas aí, voltando ali à questão dessa violência atmosférica, queria que você falasse um pouco como que era esse ambiente, tá ligado? Não só... Porque outra coisa que o Fanon fala muito é que nas cidades coloniais, a conversa entre o colonizado e o colonizador é a base de baioneta e tiro. Então, eu acredito que ainda hoje seja assim, mas na época devia ser pior. Você chegar num bairro mais de playboy, de lidar com a polícia, que é esse intermédio, né, entre... Ele falava de colonizado e colono, mas a gente pode falar de quebrada e bairro de boy, tá ligado? Mas como que era dentro desse espaço, assim? Na área de boy? Dentro da quebrada de vocês mesmo, assim, porque... eu conheço muitos amigos que moram, por exemplo, em Carapicuíba, que eles não vêm pro centro. Eles não se sentem confortáveis, tá ligado? Eles têm aquela visão de que é um lugar de playboy que ali eu não vou ser aceito. E nos anos 90, imagino que... A nossa quebrada era... A pichação fez a gente sair dessa bolha, assim. Porque a gente achava que o nosso universo era a nossa quebrada, tá ligado? E quando a gente começa a andar pelas ruas, a gente vê que tem coisas parecidas. Onde eu morava, você tá ligado? Era feio, caralho. Só que eu acho que São Mateus era mais assustador, assim. É a primeira vez que eu tenho uma música que eu vou fazer desse meu disco novo, que vai sair, que eu conto essa história. É uma história que eu sempre quis contar. Que a gente desceu em São Mateus para pichar e logo no primeiro picho veio uma tático. O policial saiu da viatura, já mandando a gente para a parede, e nisso ele enfiou o coturno na merda, tá ligado? E aí o que ele fez? Era um frio de julho daquela época, frio pra caralho. Ele fez eu tirar a minha blusa e limpar o coturno dele. Só que, como que eu ia voltar para casa sem camisa? Você não pode pegar o ônibus sem camisa. Então eu tive que ficar o rolê inteiro com aquele azedo, tá ligado? E olha como era o sadismo da parada, sacou? Tinha outro lance também, sempre ia pichar eu e um amigo meu, Goiaba, afinado. Ele sempre tomava o prejuízo maior. E hoje eu entendi por quê, tá ligado? Porque ele era preto. E sempre tinha esse lance de eu tomar um esculacho, mas ele tomava o esculacho maior. Às vezes a gente tava andando, os caras já iam em cima dele, tá ligado? E eu ficava meio que de canto. Não, várias vezes eu entrava na dança também, tomava um pau, mas a maioria das vezes ele sofria mais, tá ligado? Tinha isso também. Era uma aventura, né? É como se fosse jogando videogame
tipo aquele filme Warriors. Você entra e você tem que cruzar a cidade ou cruzar um bairro, mano. Era morador, herói, taxista pra caralho. Eu pego mal com o taxista até hoje por causa disso, tá ligado? Eu não curto. Porque eles gostavam de pagar de herói e a polícia, mano. Então você tava correndo de morador, de pirril, muito pé de pato que tinha naquela época. Polícia. Era tudo contra nós, contra todos, tá ligado? Pra rabiscar, mano. E não tem explicação, porque até hoje eu ainda, quando eu posso, vou e faço, tá ligado? E hoje eu percebo a mudança de vários bairros. Eu fui, por exemplo, São Mateus um tempo atrás, melhorou muito. Não tem comparação do que era nos anos 2000. Uma parte do Capão Redondo, ali, eu vi até condomínios, assim, tipo, bacanas, assim. Quanto mais você vai para o extremo, ainda você vê que a coisa ainda continua precária, assim. Você vai seguindo a estrada de Itapecerica e vai embora, quando você chega lá no fundão, você vê que ainda a coisa tá ainda precária, tá ligado? Melhorou muito, porque nos anos 90 era mato e barraco. Mato e barraco era a cena que os caras escreviam na música mesmo. Tem uma música do Consciência Humana que chama Tá na hora de parar para pensar. Essa mesmo. Que quando a gente estava em São Mateus, tipo, andando, a gente estava tão em choque que só essa música vinha na cabeça, tá ligado? Era foda. Amiga, posso fazer só mais um... Pode. Tem uma parte que você fala sobre saudades eu tenho do tempo em que a munição da molecada só era mamona. E eu lembro que quando a gente era pequeno, lá na Água Funda, a gente fazia guerra de mamona e olha as ideias, mano. A gente pegava um cano de PVC, botava a bexiga na ponta e atirava pedra um no outro. Então, a nossa mentalidade já era tão voltada para esse estado de violência que a nossa brincadeira era essa, tá ligado? Então, o que a gente fazia? A gente botava a jaqueta de noite, colocava ela aqui assim, para atirar um no outro. E aí, enfim, eu fiquei pensando nisso, né, sobre essa mentalidade violenta, né, que você falou do Opala. E eu lembro que eu cresci com essas histórias. Eu sou de 91, mas eu já ouvia. Então, a gente tinha muito medo de ver um Opala. E aí, quando eu tinha 20 anos, meu pai comprou um Opala preto. E eu falei, caralho, não era esse carro, mano, que a gente tinha que ficar em choque? Dele, não, mas mudou, beleza. E aí eu acho engraçado como a gente estava conversando antes na NE, né? Que os Racionais falavam o quê? Você toma cuidado, a polícia, pá. E aí aqui você fala, tipo, sobre uma bala fazer carimbo. É um jeito muito poético de falar o quê? Pô, meu irmão tomou um tiro na cara. E como que o rap... ele conseguiu descrever e voltando, essa violência atmosférica. Porque tanto esse aviso que os Racionais deu, quanto você deu agora, mas que pessoas mais novas que a gente vão entender, mas também do Consciência Humana falar do perigo do crack, a gente cresce vendo, tipo, cara, tem um monte de aviso aqui do que a gente não pode fazer, o mundo ele é perigoso pra caralho, ele é sinistro. Então, eu só achei simbólico você falar tanto da Mamona quanto do Opala, porque eu acho que o Opala preto é uma representação de quando uma violência está cercando a gente o tempo inteiro na quebrada ali. E aí você falou de herói, pede para ter herói também, né? Um taxista era herói, não sei o quê. Então, como crescer nesse ambiente onde parece que a violência ela tá no ar, assim, você sente, parece que o cheiro dela, assim, forma a gente, né? Sim. Tanto que eu, por exemplo, fui de torcida um tempão. Até hoje eu entro no metrô, não sou de torcida há anos, e olho para os lados quando estou na plataforma. Eu tenho medo de alguém me bater, assim, tipo, sabe? E eu nunca fui de briga, mas eu, sei lá, eu fico olhando pro lado. Sim. Aí você fala taxista, pô, não gosto dos caras. Ela não sai do inconsciente, né? Acho que taxista, não sei, né? Até hoje, tipo, aqui não tem tanto táxi, mas até hoje, se estiver fazendo alguma coisa, vai ter algum herói, tá ligado? Putz, até me perdi mais ou menos no que eu tava. Pensei demais agora aqui, mano. Mas como é visto o lance, tá ligado? A gente não gostava de pichar em quebrada de boy, por exemplo. Até hoje eu não curto fazer rolê assim, porque você entra. Na época você entrava a pé, 3 moleque, você já era muito fácil. Provavelmente você ia tomar um enquadro no primeiro. Se você, por exemplo, fosse pichar ali nos Jardins. Pisou o pé ali, era enquadro, tá ligado? Era tipo, o alarme soava rápido, assim. Então a gente só pichava em quebrada mesmo. Nos lugares longes, assim.
E como eu disse, é todo esse lance. Todo mundo contra a gente, você vai para, de repente, uma quebrada e a abordagem é a mesma, saca? Mesmo os caras tiram câmera, às vezes, por sorte, tem algum morador filmando, saca? Então eles tomam um pouco esse cuidado, assim. Mas se pegarem de quina onde não tiver ninguém, mano, vai ser a mesma coisa, sacou? Eu sentia que a coisa estava melhor ali, nunca a violência policial nunca deixou de existir, mas teve uma época assim que o negócio não estava tão como está hoje de novo, tá ligado? Parece que voltou a ser que nem, como eu disse antes, nos anos 90, tá ligado? É isso. Hoje eu acho que vocês três, né, trouxeram aí algumas memórias para a gente pensar, e que muitas delas fazem parte da construção de masculinidade dos homens, né, sobretudo aí a década de 80, de 90, ainda hoje também, né, se a gente pegar o campo de futebol é um espaço de construção de masculinidade, né, a torcida organizada é um espaço. Os encontros de hip-hop que a gente faz são espaços de construção de masculinidade. Tem um trecho aqui, por exemplo, onde você fala, mas o meu sonho sobre... Aliás, desculpa. Mas a vida não é filme... Cadê? Eu só queria infringir leis, destruir reis, ficar chinês. Mas só que a vida não é mas só que a vida não é filme, se não for firme, os sonhos vão. E aí eu entendo aqui na música que os sonhos vão mesmo como essa morte é materializada. Mas eu penso que também tem as mortes simbólicas, porque quando você traz essa época onde o crack estava estourando, né? Eu aciono muito o meu companheiro, porque, enfim, ele tem 46 anos, viveu muito essa época, ele estava mais de 25 anos no rap, então também pegou todo esse histórico aí, eu peguei um pouco dele, e até dei um exemplo para os meninos, né, que, para além de todos, nós somos da Coab 2, de Itaquera, vivemos de 80, 90 na Coab 2, para além de todos os amigos que ele perdeu, e eu perdi também, tem os que estão ficando pelo caminho, e ficaram pelo caminho nessas mortes simbólicas. Os que viraram alcoólatras, né? Eu tenho amigos do meu marido que têm a mesma idade que ele, que esses dias mesmo ele teve que tirar um que estava na porta de casa, quando a gente estava guardando o carro. Né? Então, assim, e aí eu acho que, quando você traz que, naquele momento, você decidiu ficar com a Beatriz, esses momentos que a masculinidade te obriga a se posicionar enquanto homem, né, é o momento que você decide se você vive ou se você morre. Né? E aí eu queria falar com você. Você é pai de um menino. Sim. Como que você tem conversado? Porque a forma de violência mudou, mas a violência está aí. Né? E a forma como se constrói as masculinidades também continuam. Sim. A gente hoje tem um grande inimigo, que essas organizações neonazistas que estão cooptando nossas crianças e nossos jovens, e é através dessas masculinidades que eles estão fazendo isso. Sim. Entendeu? Então, eu queria que você... Graças a Deus, a mãe dele também, a gente tem uma relação muito boa, então a gente está sempre de acordo, sempre conversando sobre tudo. Rolou uma coisa bem curiosa assim, né, na escola esses dias, porque ele começou a fazer judô e ele não gostou do judô, porque o professor tinha um jeito rude de tratar ele, só com ele, porque ele demorava para colocar o tênis. Ele tinha 5 anos de idade. E ele preferiu fazer balé. E aí a gente incentivou ele a fazer balé, vai fazer balé. Ele é o único menino da escola que faz balé. Só que o que acontece? As crianças, onde eu digo que, ao mesmo tempo que a gente está caminhando para uma coisa positiva, ao mesmo tempo não, porque tem pais que criam os filhos ainda de uma outra maneira. E ele começou a sofrer bullying, porque ele fazia balé, por ele ser o único menino da sala que fazia balé, e começaram a falar que era coisa de menina. E um dia ele chegou na casa da mãe dele chorando muito, aí eu fui lá e comecei a conversar com ele, e agora,
conforme a nossa conversa, ele entende que isso não tem nada a ver. São pequenas coisas, por exemplo, também que aconteceu na escola outro dia, ele veio falar, isso aqui é cor de pele, o lápis. E a gente falou, não, cor de pele não é isso. E começamos a explicar para ele, então a gente tenta ao máximo fazer ele entender que não é esse caminho que ele tem que seguir, saca? É difícil criar uma criança, tipo, eu estou presente na vida dele o tempo inteiro, que a guarda é compartilhada, então ele fica comigo, com ela, e a gente está sempre em sintonia, se policiando nisso. Como eu disse, eu percebo ainda crianças que elas não têm culpa, isso eles estão reproduzindo o que os pais dizem, saca? Com preconceito homofóbico, racial. E a gente já presenciou várias cenas assim, e a gente sempre tenta conversar com ele e corrigir isso, fazer ele respeitar as diferenças, respeitar as mulheres, tá ligado? Espero que a gente consiga fazer isso. A gente não um lance, por exemplo, tá falando de arma, eu brincava ele não brinca com esse lance, a gente não deixa ele a gente tenta ir por um caminho consciente, é difícil. O que a gente pode fazer é sempre conversar e esclarecer as coisas, explicar, e fazer ele entender e perder esses preconceitos assim. E eu acho que a gente está conseguindo, que ele tem entendido muito bem isso, e agora ele traz as coisas e vem sempre questionar e por que fizeram isso com ele, por que acontece, sabe? É um caminho que eu acho que eu estou conseguindo fazer, mas vou ter certeza mais lá na frente. Dá muito medo, mas a gente está indo por esse caminho para tentar fazer a coisa dar certo. E acho que eu queria encerrar para a gente poder abrir para as perguntas. Aqui, onde a morte vai pedindo carona, lona, saudades eu tenho tempo. Desculpa, pula. Eu estou aqui com... Cadê, gente? Eu não coisei. Clube de leitura ao Clube vivo, de ela está leitura ao lendo. vivo. Tá vendo? Não, Leiam, gente, leiam eu não estou livros. lendo. Eu Letras, estou tentando livros. localizar. Leiam. Ler é importante. Aqui, achei. Nesse trecho onde você fala, no desespero da mãe de um irmão, lágrimas lavam o sangue do chão. Aqui, óbvio, uma cena, né, onde você, acredito que provavelmente presenciou ou teve que fazer o enterro de algum amigo seu. Mas, em contraponto, você fala muito, você evoca muito a figura da sua mãe. Sim. Eu sou sua fã, eu conheço, já vi você falando um pouco dessa história, você falou dela um pouco aqui, mas eu queria que você se desdobrasse um pouco mais de como foi essa relação da sua mãe mesmo nessa década, que foi tão perigosa. Você já falou um pouco da literatura, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha 1 para 2 anos. E aí a gente foi morar nesse bairro e já chegando lá, a coisa já ficou pesada, porque todo mundo olhava e falava, puta, filho de mãe solteira, né, mano? Viúva, mas não tem um homem do lado, já tem todo esse lance machista. Logo que a gente mudou para esse prédio, nesse lugar, escreveram uma carta anônima ofendendo a gente de graça. Eu era muito pequeno, eu não entendia aquilo. A minha mãe teve que ser muito leoa para impor respeito. E ela também foi safa muitas vezes, porque ela ajudava muito as pessoas da comunidade ali, então começaram a respeitar ela com isso. Às vezes o que nada mudou assim, nessa questão de desrespeito às mulheres, estão mais conscientes, mas eu vejo a mãe do meu filho mesmo, que mora sozinha, e com ele na casa dela, e acontece esse tipo de coisa parecida. Parece que a galera te respeita quando tem um homem do seu lado, saca? Quando eu sofri muito, eu aprendi a ser um cara muito violento na minha adolescência, é uma coisa que eu me consertei devido a isso, porque eu via as pessoas desrespeitando a minha mãe e querendo me desrespeitar porque eu não tinha pai. Então,
vários caras se achavam no direito de vir me agredir. Isso me fez ser um cara violento e por muitos anos assim. Eu sempre vou falar da minha mãe, é uma parada foda, tem até na Nuvens, eu falo na primeira parte dela muito presente, assim. Puta, é um barato que eu me emociono até, sinto falta. Se não fosse minha mãe, talvez eu não estivesse aqui, mano. É foda. Já esse ano foi ano que vem, vai fazer 20 anos que ela morreu, tá ligado? Eu era novo também, quando ela morreu eu tinha 23, tá ligado? E sempre foi só eu e ela. Não tenho parente, meus parentes não moram fora, nunca ajudaram a gente em nada, tá ligado? Sempre foi minha mãe trampando pra caralho e pra fazer o corre, pra tentar me criar de um jeito decente, tá ligado? Pra fazer eu ser um homem. E é isso, é foda. Eu sou grato à minha mãe, ela vai estar sempre presente de algum jeito assim nas minhas paradas. Eu sempre falo pro meu filho que se ele fosse vivo, a vovó minha mãe ia ficar doida com ele, mano. Ainda mais que ele é a minha cara, a cara do meu pai. E ela ia ficar doida, ia ser vovó coruja. E às vezes ele fala que sonha com ela, mas ele nunca viu, né, mano? Eu acho que é a imaginação dele. É foda. Então, uma salva de palmas para o Gi e a mãe. Obrigada, Gi. Jade. Obrigada, Jade. Palmas para Jade, gente, também. Bom, temos mais. Gente, eu sou essa pessoa meio atrapalhada, assim, mas eu prometo que eu sou do bem, tá? Temos mais um tempinho aqui para conversar. Nossa, vocês participaram, eu estou orgulhosa, gostei. Me ajude, faz uma seleção também, você junto. Olha, gente, normalmente quem assina, eu dou os créditos, tá? Se eu não der os créditos é porque a pessoa não assinou, então, enfim, vai ficar como anônimo. Boa noite. Gostaria que falasse algo sobre a figura do Zé Medalha. Quando ouço crônicas, vejo esse personagem simbolizando o atraso no caminho de quem está na correria, como se fosse um antagonista do caminhador urbano. Quem foi? Ele quiser levantar a mão para a gente saber. Ali. Como é o seu nome? Cristiano. Zé Medalha, essa música é a continuação da Pronto pra Guerra, tá ligado? Essa música tem muito a ver também com esse lance das ruas, né, da pichação, do bababá, mas ela foi inspirada em várias coisas, tipo naquele filme Warriors, tá ligado? Que ele tem que cruzar a cidade pra chegar. Um jogo de videogame também, Double Dragon, que tem muito a ver com isso. E aí a história é essa, tipo, eu bato na gangue inteira e também tem muito a ver com o Bragadócio de MC também, só que metaforicamente, estaria dizendo, como se eu fosse o mais hábil que os outros. Muito a ver com quadrinhos também essa música, tá ligado? É uma mistura de tudo. E aí eu criei esse personagem que é tipo o chefão. É basicamente isso. Você passou pelas fases e aí agora você cruzou o Zé Medalha. E ele vai voltar, porque eu já deixei umas brechas assim numa música que eu fiz com o Aori, não sei se chegou a ouvir, com o Matéria-Prima, chama Street Fighters, que no final ele aparece. E eu já escrevi algumas coisas assim, eu quero fazer um EP falando sobre ele tentando, uma escola que eu estou desenrolando, que ele quer se vingar e bababá, e por aí vai. Mas ele vai aparecer de novo. É um personagem que está aí. Tudo. Tem alguma? Pergunta sobre segurança pública. A direita parece ter dominado o tema. Como vocês veem a relação do rap com a violência urbana e a ausência da esquerda no debate, salvo exceções, como Marcelo Freixo? Quem que fez a pergunta? Se não quiser, quem fez? Vini, seu nome? Augusto. Repete a pergunta, porque jogaram para mim a bomba aqui. Ó. Os caras jogou para mim o bagulho. Pergunta sobre segurança pública. A direita parece ter dominado o tema.
Como vocês veem a relação do rap com a violência urbana e a ausência da esquerda no debate? Salvo exceções, como Marcelo Freixo. A presença do rap, né? A relação do rap, na verdade, foi assim que trouxeram com a violência urbana. Bom, a gente está vendo aqui, né, pelas falas do Oji, como um grande cronista que ele é e como outros grandes cronistas que nós temos no rap nacional, eu acho que a relação do rap com a violência urbana é de denunciar a violência urbana, mas também de ser influenciado pela violência urbana, né? Existe, como o Marco trouxe, o Oji trouxe, a Nerie trouxe, quando a Nerie falou de masculinidades, de formação de homens, essa violência urbana, de modo geral, ela atravessa essas formações e ela vai estar presente no rap, lembrando que o rap ainda é um lugar majoritariamente masculino, onde as mulheres têm muito pouco espaço de atuação. Então, sendo um lugar majoritariamente masculino que exclui as mulheres, os homens levam essa violência também para dentro do rap, seja de forma poética, transformando em narrativa das suas letras, ou seja, até através da própria relação de sociabilidade, né? Eu não sei, todo mundo que está aqui gosta de rap, com certeza. Vocês já perceberam como em show de rap ninguém ri? Tá todo mundo é marrudo no show de rap. E eu sou uma pessoa assim, eu fui formado no rap, mas sou de uma família do samba, né? Então na minha cabeça sempre foi essa confusão assim, eu sou do rap, eu sou do samba. Quem sou eu? E aí depois eu descobri que eu não precisava ser nada. Eu sou o Vinícius, eu gosto de rap e gosto de samba. E aí eu vou pro samba, o Marco vai bastante pro samba comigo, a Nerie também. Aí no samba a gente ri, tá todo mundo rindo, todo mundo feliz. No rap a postura é dura, é marruda. Né? Por quê? Porque essa violência está materializada também nas pessoas. Né? E aí quando a gente pensa no tema segurança pública e na presença da esquerda, de fato eu concordo, a esquerda abandonou esse tema, é um dos temas mais importantes para a gente poder reverter um pouco esse quadro de retrocesso que a gente está tendo político aí. Por quê? Esses crápulas aí que estão ganhando eleição, bancada da bala, do boi, do agronegócio, o inominável, porque eu faço questão de não dizer o nome desse cara, graças a Deus que ele não está mais na presidência, esses caras aí, eles ganham eleição em cima de debate de segurança pública, basicamente. Porque uma coisa todo mundo tem hoje em dia, medo. Quer dizer, não só hoje em dia, na vida, né? Todo mundo tem medo. Aí quando você leva esse medo à enésima potência, dando demonstrações de que a Secretaria de Segurança Pública, que representa o Estado, não consegue lidar com a questão de forma séria, né? A gente pode ver pelo debate de drogas no Brasil não é sério. É uma palhaçada moral. Entendeu? Então, eu acho que, de fato, a esquerda perdeu. O Freixo é uma exceção, mas o Freixo é controverso também, né? Porque o Freixo fecha com quem dá mais para ele, não no sentido financeiro, mas no sentido de prestígio político. Né? Ele não é um cara confiável, mas pelo menos ele é um cara que tenta enfrentar esse tema da segurança pública, coisa que a esquerda geralmente passa longe. Ou ela tenta embarcar nesse debate moralista aí que a direita faz, né? Que bandido bom é bandido morto, não discute droga em termos de saúde pública, mas sim em termos de proibicionismo moral, como se a maioria dessas pessoas no Brasil não usassem drogas. Todo mundo toma um goró, o pessoal acha que cachaça é o quê? Não é droga? Remédio para dormir, remédio contra a depressão, remédio não sei o quê, é tudo droga. Então a gente tem que criar, de fato, uma cultura de discutir essas coisas de forma séria. Né? E aí eu acho que o rap é fundamental nisso, porque eu tô para ver um movimento, que é o hip hop, um gênero musical, que é o rap, falar tão abertamente desses temas no Brasil. Acho que não tem outro gênero musical, um outro movimento cultural, né, como o hip hop e como o rap, como a sua música fundamental, que fale abertamente desse tema, que denuncie esse tema e fale desses problemas de segurança pública. Né, acho que jogaram a bola para mim, que o Marcos sabe que eu estudo essas porra aí eu fico até emocionado de falar disso, mas não vou falar muito não. Posso puxar uma pergunta, já que eu estou com o microfone? Por favor. Então eu vou puxar aqui, ó. Eu tinha visto aqui, aí eu perdi. É uma pergunta bem complexa, né? Mas eu acho que é massa porque foi direto na ideia da escrita, né? E eu acho que é isso que é o fundamental aqui hoje. Suas letras, hoje, têm um potencial de criar imagens na mente de quem ouve. E acredito que parte desta potência vem das metáforas que constroem uma escrita contundente. Como você trabalha a construção dessas metáforas? Como você trabalha a construção das suas letras? Cara, eu sempre tive muita facilidade para escrever história, assim. Eu tava vendo esses dias, achei uma caixa que eu tinha dado para minha mãe, com umas redações que eu fiz, devia ter o quê? Uns 7 anos. E eram contando história já.
A minha avó, a mãe da minha mãe, ela era uma grande contadora de história, mas ela nunca teve noção disso. Ela sempre pegava a gente ali, os meus primos, e ficava contando histórias de terror da época, e era muito detalhado. Meus primos tinham medo de ouvir, eu não, e eu ficava naquilo, e isso sempre me fisgou, saca? E meus primeiros raps ali, quando eu devia ter uns 10 anos de idade, 12, eram contando histórias também. Era mais comum também esse lance do rap ser mais storytelling, tá ligado? Naquela época. Então era uma coisa... E eu percebi que eu tinha facilidade para isso. Tipo, é uma coisa que eu absorvi ali na infância e trouxe, e é o que eu tento fazer, é construir realmente uma imagem. Você vai ouvir o que eu estou cantando e vai imaginar imediatamente, saca? Como se fosse um filme. É o que eu tento fazer. Eu acho que hoje, esses dias, eu tive noção de que eu tenho facilidade realmente para isso, além de me esforçar muito, mas é uma coisa que talvez outros rappers tenham outras características que eu não tenho, mas essa é uma facilidade minha. Eu me toquei disso, acho que a semana passada, escrevendo uma letra que eu falei, caraca, eu consegui deixar muito bem detalhado sem ficar chato, tá ligado? Contar uma história, às vezes, você vai fazer uma música de 5 minutos, eu consigo fazer em 2, tá ligado? E ela não perde nada, você consegue sentir que não está faltando nada. Então isso acho que veio de pequeno, da minha avó ali, do incentivo que minha mãe me deu para a leitura, e eu gostar de contar história. Eu também, quando eu era moleque, as histórias que a minha avó me contava, eu ficava contando para os moleques do bairro, do prédio. E aí ninguém queria sair e ir embora, porque já estava tarde e todo mundo ficava com medo de sair cada um para sua casa. E era essa parada. Foi esse lance desde criança, tá ligado? Eu gosto dessa pergunta, hein? Me fala quem fez. Quando e como as vivências se encontraram com a produção literária? Porque nas letras tem conscientemente muitas figuras de linguagem, além dessa facilidade na contação de história. Existem referências literárias que você consome até hoje? E qual a sua relação com os quadrinhos na sua obra? As suas letras são muito visuais. Quem fez essa pergunta? Seu nome? Não entendi. Rilaine, gostei da sua pergunta. Um dia mostrei o Crônicas da Cidade de Cinzas, acho que não tinha saído ainda. Aí eu mostrei para um amigo nosso em comum, para o André Maleronca. E ele falou, cara, você lê João Antônio pra caramba, né? E eu falei, nunca ouvi falar desse cara, mano. João Antônio, quem é ele? E aí eu fui atrás de João Antônio, tá ligado? Que é um escritor daqui de São Paulo, que escreve muito desse jeito, assim, sobre a rua, sobre a malandragem, sobre os ambientes de bar, de sinuca, da década de 60, tá ligado? Pra mim, hoje, eu já consumi a obra dele praticamente inteira, assim. Pode ser que tenha alguma coisa ou outra que eu não tenha lido. Mas para mim é uma grande referência, hoje. O João Antônio, vira e mexe, eu vejo, eu estou escrevendo alguma coisa e me vem à mente alguma coisa parecida, assim, que eu já li dele em algum livro, algum trecho. Quadrinho eu leio, já li muito mais, assim. Agora, citar exatamente, mas eu tive uma fase que eu lia mais uns alternativos. The Boys é um quadrinho que agora ficou famoso, por causa da série. Mas eu já tinha lido o quadrinho, putz, lá atrás, assim, bem antes de ser popularizado. Eu gosto muito desse escritor do The Boys, que é o Garth Ennis. Eu acho que ele tem umas sacadas assim surreais que você fala, não é possível que esse cara que isso está acontecendo. São várias assim de quadrinhos. De livro, a mais marcante assim é o João Antônio. Se você ainda não leu, leia, que é muito interessante. Posso quebrar um protocolo aqui rapidinho? Quebre quanto você quiser, né, Bebê? E também só se você puder falar. Uma ou duas referências que você está trazendo para esse novo disco? Referência desse novo... Cara, não sei, hein?
Esse disco é um disco que eu estou contando muita história. De um jeito que eu nunca contei. Posso citar. Tem uma música ali que é muito doida, que eu falo que eu mudei para esse prédio. Mudei para um prédio e aí a tristeza me visita. E às vezes eu faço sala, ofereço uma birita. E aí a tristeza está ali, como se fosse uma pessoa. Só que aí no meio dessa coisa aparece a coragem, o medo. E aí a história vai se desenrolando. É uma história muito doida. Eu acho que esse disco é onde eu estou muito mais maduro na escrita. Eu peguei e consegui atingir uma outra coisa, mesmo contando histórias que lógico, é a minha característica, mas eu consegui dar um outro passo. Talvez é o disco que eu mais goste das coisas que eu escrevi, sim, nessa fase mais madura. Referência, cara, eu fiz o disco em cima de loops, assim. O Kiko Dinucci é o grande arquiteto dessa coisa, porque ele está criando tudo em cima da minha letra. Então a base ela vai seguindo conforme a coisa. Se a coisa fica mais tensa, a base vai indo por esse caminho. Se a coisa fica mais leve, ele vai seguindo muito isso. Eu estou ansioso para sair. Nós não também. vejo a hora, porque eu já estou trabalhando nesse disco tem 4 anos, mano. É tempo pra caramba, mas também tinha que ser desse jeito. Eu sou bem chato, eu devo ter descartado. O disco vai ter 14 faixas. A duração do disco é curta, acho que vai ter uns 30 e poucos minutos, porque as faixas são curtas. Acho que a faixa mais longa é que o Dom L vai participar, né? Aí já é uma grande Ó o curiosidade. spoiler. Acho que a faixa que vai ter uns 3 minutos e meio. O resto são faixas de 2,5, 3. Tá bem diferente. Aí a gente já estava falando de outra coisa, de referências que eu tive ali. Tem de tudo. Tem samba, tem coisa de rock, tem muita coisa de música brega, de jovem guarda. Saca? Tem música que tipo, foi feita em cima de uma jovem guarda e o Kiko seguiu aquele caminho. Tem várias. Tem samba, o rock, tem bastante. Espero que vocês gostem. Eu tô gostando muito desse disco, que ainda não tem nome. Esse é uma coisa que eu tenho problema. Crônicas da Cidade Cinza foi um amigo meu que deu o nome. Quando ele ouviu, ele falou: mano, você está falando de São Paulo, Crônicas da Cidade Cinza. Valeu. Aí o Rá também em cima, aos 45, eu falei... Aí o cara falou: mano, você não vai fazer um disco de novo igual Crônicas? Aí eu falei: fiz. Então vai ser Rá. E eu já usava também esse... Rá, né? Tipo, sempre... Pé no Chão foi mais fácil de achar até, porque foi o disco mais rápido que eu fiz também, Pé no Chão. Acho que ele foi feito em 4 meses, tudo escrito. E esse ainda não tem nome, tem vários nomes ali que eu estou tentando sintetizar essa ideia. É um disco que a morte aparece muito, de várias maneiras assim, e não fica repetitivo, saca? Porque cada hora ela aparece de um jeito, mas o nome tem alguns ali, logo mais ele aparece. Mas é isso. Mas já tem um spoiler bom aí. Opa! Posso dar mais spoiler? Tá previsto para quando? A gente quer lançar em julho, né? Mas aí tem o lance de fazer uns visualizers, então pode ser que só em agosto, mas disso não passa. No cinquentenário, já tá bom. Cinquentenário do hip hop. Do hip hop. Não pode passar disso. E posso dar spoiler, tem participação do Siba, não sei se vocês conhecem. Teve aqui esses dias o Siba. Ele vai estar no refrão de uma música muito interessante também, que eu falo do Inferno. Tem o do Dom L, que ele já... Só se ele não me entregar o verso, porque ele já me mostrou mais da metade, então acho que ele não vai não fazer. A Jussara Marçal vai estar numa música. Chique. Aí tem o Thiago França, né, que tocou algumas coisas ali. Tudo. E eu tô conversando, é melhor eu não falar ainda, que eu tô conversando com uma cantora que eu gosto muito e eu quero que ela participe também, mas ela ainda não me respondeu. Então essa eu não vou falar. Deixa abaixo. Do rap, só o Dom L. Eu tentei
fazer outras conexões, mas as pessoas iam demorar muito para entregar, outras eu não tive resposta, então tudo certo. Eu vou quebrar. Eu sei que tem pergunta, gente, mas é que puxou uma coisa agora. Abriu a porteira, Não, né? faz, Vocês sabem como faz é. pergunta. Não, rapidinho, uma coisa só. Bom, você está falando do disco novo, né? E acho que desde do Rá, você está trabalhando com artistas que não são do rap. E aí agora o Kiko é meu parceiro, salve Kiko. Fico muito feliz que você trabalha com o Kiko. No Rastilho, a música que você fez com ele é a melhor música do disco. O disco é foda, Kiko, mas essa música é... Como que tem sido esse lance de você começar a trampar mais com gente que não é do rap? Tipo Kiko, Thiago França, Jussara Marçal, Siba, enfim, toda essa galera que é da música brasileira, uma galera muito criativa, são as melhores, as coisas mais interessantes que tem aparecido na música brasileira, essa galera que tem feito, Rodrigo Campos também, e você tem trampado com essa galera. Como que tem sido esse processo, mano? Cara, o Kiko Dinucci, eu conheci ele numa festa, assim, um amigo me apresentou e falou, Bel, você tem que conhecer ele faz umas letras de rap interessante, e a gente fez a conexão, ele ouviu o meu trampo, gostou, eu ouvi o trampo dele, me identifiquei. E aí ele já participa no Rá, né? A correspondente de guerra, ele tocou. Nisso ele trouxe a Jussara, e o Kiko sempre admirou o meu trabalho, sempre achou interessante o jeito de eu fazer, tanto que tem o disco do Thiago França, que é baseado na obra do João Antônio, que é o livro Malagueta, Perus e Bacanaço, que é um livro muito foda. Que, como o Kiko sabia que eu já gostava de João Antônio muito, ele já me colocou nessa conexão com o Thiago França. E aí, daí eu já fiz esse laço com o Thiago França, que também admiro muito o trabalho, e ele também o meu. E ele contribuiu no Rá também, na Virou Canção, na Ha Ha Ha, e deve ter mais alguma outra música ali que ele contribuiu. E aí, fiz esse elo com o Jussara, que participou do Rá também, e eu participei do disco dela, que saiu agora, o Delta Station Blues, que eu escrevi a música Crash, que ganhou até um prêmio Multishow de melhor canção, que ela interpreta lindamente. E aí já fiz essa conexão com os três ali. E sempre eu estava já meio cansado de trabalhar da forma que do jeito que eu estava criando no rap. Eu queria fazer alguma coisa diferente, mas não diferente também, experimental, não é isso, mas eu queria sair daquele formato que sempre foi feito, sabe? Tipo, crônicas, Rá, tipo, uma coisa mais convencional. E aí eu, martelando, eu falei, eu acho que um cara que conseguiria fazer isso, traduzir o que eu quero, é o Kiko Dinucci. E aí a gente começou essa conversa dele produzir o meu disco inteiro, e ele nunca tinha produzido um disco inteiro assim, tipo, de rap, do Metá, ele sempre estava fazendo coisas em parceria com outros artistas. E no começo a gente bateu um pouco de cabeça, porque eu já estava aquele jeito viciado de fazer rap, aquela coisa mais convencional, e ele falava, não, cara, se a gente fizer assim, a gente já sai com o jogo, você vai entregar mais uma coisa que você já fez, saca? Então ele me tirou dessa zona de conforto, fez eu aprender mais sobre música, coisas que eu às vezes antes não gostava, hoje eu passei a gostar, devido a essa convivência com ele. E a gente além de fazer música, a gente se tornou amigo. E aí o Siba foi o lance, eu já gostava muito do Siba também. Só que eu tentei várias conexões para esse disco aqui, mas você manda um e-mail, você tenta entrar em contato e às vezes você não tem resposta. Às vezes a pessoa não tem tempo, não tem, sei lá, não viu sua mensagem. Então o Kiko fez a ponte para mim, com o Siba. O Dom Hélio já, né, porra, convivi muito tempo com ele, por causa do André Maleronca e tal. A Jussara e eles, é isso, basicamente. Tive essa sorte. Eu gostaria de convidar muitas outras pessoas para esse disco. Tinham refrões ali que eu pensava em certo artista, assim, eu falava, nossa, essa música na voz dessa pessoa aqui ia ficar foda, mas eu não tive resposta. Entrei em contato com vários assim e não rolou. E aí é isso, estou bem satisfeito. Tá bem bacana. Temos 10 minutos. Última pergunta, então? Tem uma pergunta gigante aqui. Vamos ela? Então tá.
A pergunta parece que é difícil, assim, e a letra também não está ajudando, rapaziada. Mas ela é boa, é boa. Então vamos lá. O eu lírico cita 2 vezes o termo reis em Virou Canção, né? Em Virou Canção. Isso me remete ao xadrez, em que destruir reis significa conquistar o território inimigo. Esse também é um tema muito caro ao rap. Eu acredito que o que afasta esse poder sobre o território das crianças é o trabalho. Palavra que vem de tripalho, do latim, um objeto de tortura. O trabalho é motivo de sofrimento em muitas classes econômicas. Como você acha que o trabalho pode deixar de ser motivo de sofrimento? Filosófico. Quem foi que filosofou assim, gente? Uau! Difícil. Seu nome? Meteu um latim aqui, Não tripalho. entendi. Natália, parabéns, Natália. Filosófico. Como que o difícil. trabalho pode deixar? Eu acho que quando for mais justo, quando for melhor remunerado, o que ele estava citando aqui, eu acompanho, eu acho que o golpe fatal veio em 2016, quando veio o golpe, a Dilma sofreu o golpe, e quando entrou o Temer, ele fez toda essa reforma que possibilitou isso tudo acontecer. Eu ando, às vezes, de Uber, eu troco ideia com amigos motoboys, eu tenho amigos que são contra o galo, tá ligado? Tenho caras que eu conheço que fazem Uber que eles acham que eles estão realmente empreendendo. Aí uma vez eu questionei um deles e falei, cara, mas você acha que trabalhar 12 horas, quanto tempo te resta, tipo, para você passar com a sua família? 12 horas num carro, tipo, vai te fazer mal para a saúde também. E eles não enxergam isso. Infelizmente essa ideia foi tão bem feita que colou. Eu acho que o trabalho vai parar de ser o quê? Sofrimento. Quando você for melhor remunerado. E a maioria das pessoas que trabalham não são bem remuneradas, saca? Trabalham horas e para ganhar um salário que às vezes a conta não fecha. Então tem que ter mais de um trabalho e aguentar um monte de coisa. Na minha visão pequena sobre isso, talvez vocês possam falar mais, assim. O Marcola, no caso. Marcola, eu trabalho com o Marcola, que é marxista. Não, eu vou então fazer essa vida. pergunta aqui e eu vou jogar no peito do Marcola. Porque eu acho que essa daqui vai dar pano pra manga. E a gente, que anarquista não gosta de trabalhar. E a gente vai encerrar. Comunista também não. A gente Mas vai não curte encerrar trabalhar. com essa aqui, que essa daqui vai dar pano pra manga. Em relação aos aplicativos de entrega, com a regularização e tal, não acaba com a diversidade de motoboys, já que é uma profissão que abraça desde o ex-presidiário como o universitário que está desempregado? Então, na verdade não, porque existe uma falácia do livre mercado de que ele fala que quanto mais diversidade, mais opções, mais barato fica. Dá uma olhada na Coca-Cola. Quantas marcas da Coca-Cola é dona? Ou a Microsoft, ou a Apple, que seja. Não existe livre mercado. O livre mercado é uma fase do capitalismo que já foi faz tempo, que existe hoje são conglomerados que fazem a gente acreditar que existe um livre mercado. Faculdade mesmo. As faculdades privadas mais baratas, elas são todas faculdades de um mesmo dono. Elas vão mudando ali o logo, a cor, 10 conto na mensalidade. A diversidade de pessoas que podem ocupar esses espaços, ela não vai acabar, que nem fizeram a pergunta sobre o trabalho. Tudo bem que a etimologia da palavra trabalho seja tortura, mas o ser humano precisa continuar produzindo para sobreviver. Isso em qualquer modo de produção. Vini é anarquista, eu sou comunista, a gente discorda em vários pontos, mas o ponto principal é a gente precisa continuar produzindo para sobreviver. A gente não vai acordar um dia e vai cair, né, tipo, um frango assado ali. Alguém precisa fazê-lo. O que eu acho que precisa ser feito é que existe uma divisão do trabalho intelectual e manual, tá ligado? Um motoboy ganha menos do que sei lá, um cientista por quê? O que difere, né? O que faz um ganhar menos que o outro? O que faz um trabalho ser pior do que o outro? O que eu acho que se precisa primeiro, num plano material, fazer com que esse tipo de trabalho seja melhor remunerado, se tenha mais direitos, mas também num plano da própria cultura de parar de tratar esses trabalhos como subtrabalhos, né? Ninguém quer ser lixeiro, por quê? Porque é um trabalho que né,
renegado para as classes mais necessitadas, para preto, para pobre. São Paulo, antigamente, quando existia o Largo da Banana na Barra Funda, ou existia o Quilombo Saracura no Bexiga, que eram espaços negros, grande parte desses negros trabalhavam carregando fruta, carregando boi, o caramba. Muito desse preconceito com certas profissões advém disso também. Então, acho que a questão principal não é o trabalho em si. A gente vai continuar precisando trabalhar, não vai ter jeito. Mas é como esse trabalho é remunerado, o que ele representa e qual que é a distância desse trabalho para um trabalho, por exemplo, científico, né? Eu não estou dizendo que as pessoas têm que nascer tendo um sonho de fazer um trabalho que não gosta, mas a realidade material é que esse trabalho precisa ser feito por alguém. Então, como que a gente pode diminuir, né, a diferença desse trabalho manual para um trabalho intelectual? Como que as pessoas podem ganhar de uma maneira mais equitativa? E eu acho que é isso. Eu acho que o exemplo das domésticas é um grande exemplo, assim. Sim. E que existe uma discussão hoje sobre como que essa profissão pode ser melhor remunerada. Acho que é isso. Chegamos ao fim. Está doendo, sim. Eu chego a perder a voz. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que colaborou. Eu não vou mentir, ficou uma pergunta. Mas aqui, aquelas duas pessoas que estão olhando para mim, elas estão com um cronômetro na mão. Eu vou deixar Vini Rodrigues fazer uma conclusão rápida, uma despedida. Ogi e Marcola, por Hoje favor. é o último porque ele é o convidado. Pô. É eu, Marco e depois Ogi. Gente, obrigado. A ordem não muda. Espero que vocês tenham gostado. Pra gente é um prazer estar continuando aí com essas conversas do Clube de Leitura do Rap. Para quem não sabe, o primeiro convidado foi o Dom L, o segundo é o Ogi. A gente já está pensando aí numa próxima pessoa para convidar. Então saibam que terá mais edições do Clube de Leitura do Rap. Agradeço a presença de todo mundo que tirou essa noite de véspera de feriado para estar aqui ouvindo a gente trocar ideia. Isso parece pouco, mas isso significa muito, porque é véspera de feriado, vocês podiam estar no bar tomando cerveja. Espero que todo mundo saia daqui e vá tomar cerveja depois. Certo? Mas é isso. Obrigado, Ogi, obrigado, Marco, obrigado, Neriê. Vou fazer uma coisa pública agora que eu prometi para 2 amigos que queriam vir e não puderam vir por causa do trabalho. E que talvez o Ogi conheça. Eles falam, manda um salve para o Ogi. Vou dizer os codinomes dele. O Burgo e o Locaus. São meus parceiros de infância e foi com eles que eu rodei as primeiras vezes. Salve, rapaziada. O Edu é forrozeiro, mas enfim. Então tá feito, mandei o salve para ele. Depois eu quero ver vocês buzinando no meu ouvido lá os dois. Mas é isso, gente. Obrigado por tudo aí, por colar, enfim, por ouvir a gente. Marco. Eu também queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Acho que o Clube de Leitura tem feito a gente se esforçar muito para entender de outras coisas, né? Eu escrevo sobre rap há um tempo, mas sempre foi review de disco e tal, e hoje, sei lá, eu fiquei estudando uberização, um tema que eu nem manjava muito, assim. Então, está sendo um processo muito legal. Agradecer o Ogi também. Eu tenho a sorte de ter virado parceiro do Ogi, mas antes de mais nada eu sou fã dele. Já falei isso várias vezes, o Contrafluxo é um disco muito importante. Desde o tempo que eu tentei pichar e não consegui. Até quando eu fui andar de skate e não consegui, eu falei, vou virar fotógrafo, porque eu não sei fazer porra nenhuma disso. Então, sentado era mais seguro. E é isso, agradecer a todo mundo, agradecer o Vini, a Neriê, e venham no próximo, por favor. Também para agradecer a Neriê, Vini, Marcola. Me sinto honrado de estar na presença de vocês. Muito obrigado a todo mundo que compareceu, como ele disse, na véspera de feriado. Agradeço ao Centro Cultural pelo espaço. Tamo junto. Muito obrigado.